Ora, muito boa noite, de volta ao Futsal Talks, desta vez com o internacional brasileiro Humberto, ele que joga, está há 5 épocas, interrompida meia época por uma passagem pela Rússia no Sibiriac. Humberto, 3 Ligas dos Campeões, entre outros títulos como em Espanha, no Cazaquistão, vem do Brasil já com inúmeros títulos, Copa do Brasil, Liga do Brasil, Mundial de Clubes, 2 Intercontinentais, ou seja, chega à Europa já um jogador com muitas conquistas e títulos. Vamos conhecer um pouco mais deste grande jogador, um pivô, um falso pivô, um ala, um jogador criativo, cheio de técnica, exuberante, diria até diferenciado na forma como atua, humilde também, mas que faz disso e faz dele um grande jogador. Vamos convidar para entrar na nossa conversa Humberto, atualmente no Inter Movistar. Inter que vai jogar daqui a 8 dias o Playoff Express e terá como o Ryan como opositor. Vamos ver se o Humberto já está por aqui. Tivemos aqui vários dias de... e voltamos hoje com o Humberto, amanhã com o Edu, guarda-redes internacional, e na quinta-feira Cacau, que foi também e bem conhecido aqui do nosso convidado de hoje, o Humberto. Olá Humberto, boa noite, estás a ouvir-nos bem? Olá Rui, boa noite, tudo bem? Aqui Tudo bem. está ótimo, estou conseguindo escutar perfeitamente. Olha, e antes que comecem a dizer que tu não és bonito, estás aí muito bem. Muito obrigado. Aí, estás aí com um lindo cenário. Alguém já começou aí. Não, vai ter gente que vai falar mentiras aí, cara. É isso. Eu estou entre os 5 mais bonitos do nosso esporte. Isso mesmo. E tu, como eu estava a dizer, que pessoa humilde que és, e portanto, que és uma pessoa que sabe estar no desporto, tens inúmeras conquistas, jogaste com tremendos jogadores e temos aqui uma conversa de certeza rica, eu diria muito rica pelos títulos, pela pessoa que és, pelos os jogadores que já passaram ao teu lado, com quem já partilhaste balneários, treinadores, mas vamos falar um pouco de ti e de todas as conquistas da tua família, que é muito importante para ti. Eu diria que já passaste por 4 países diferentes, 4 ligas, estás, quiçá, à beira de uma quinta num outro campeonato, mas deixamos isso mais para o fim. Já está aqui muita gente, para mim é o melhor, o mais o Dedé, esse é demais. E te amo, papai. E portanto, vamos ter aqui uma conversa de Taff também, pô, esse grandíssimo amigo e jogador, um irmão também no esporte. Muito bem. Então vou fazer a tua apresentação e depois ficamos aqui numa conversa. Vou aqui meter algumas fotos que certamente vais recordar. Várias passagens. Aqui estas muito importantes. Estas imagens. Todas essas foram muito importantes. Acho que essa que você está mostrando agora da Malve, acho que para mim foi um aprendizado muito grande ali. Eu era jovem na época, eu tinha 20 anos, 19, 20 anos, e jogar com tantos jogadores com uma qualidade altíssima mas com uma qualidade diferente. Um nível incrível, mas de qualidades diferentes. Então, para mim foi incrível. Xande, Lenísio, Leco, Chico, Falcão, não preciso falar, o Ari, até o próprio Darlan, hoje que se converteu no jogador que é, o Darlan já... Nossa, o Thiago, o Franklin. Não, eram muitos jogadores. O William, o Augusto, o Márcio. Então eu faço já esta pergunta. Eu aprendi muito com eles. Muito. Foste abençoado neste desporto desde o início? Eu fui um sortudo nesse esporte. Trabalhei com pessoas maravilhosas, eu coloco sempre em primeiro lugar as pessoas maravilhosas. E depois, como jogadores, acho que a história deles já diz, né? Acho que eu não preciso nem falar nada sobre isso. Falo mais do pessoal. Eles, como pessoa, eram incríveis. Como me receberam lá em Jaraguá, o Fabiano, o Renato, fisioterapeuta. Não, o Falcão, o próprio Falcão. Nossa, o pessoal foi incrível, foi incrível. Em todos os clubes, eu digo. Também no São Caetano, onde eu estive também, ali com, nossa, grandes jogadores, os meninos, o Caio, o Deivão, o Pelé, Cezinha, PC, nossa.
Eu sou muito sortudo de ter. Eu tenho muita sorte. Agradeço muito a Deus de ter estado com tantas pessoas e tantos jogadores onde eu pude aprender muito. E tens tudo isso bem presente na tua memória. Então o nosso convidado hoje é Humberto, mais conhecido por Humberto, mas Francisco Humberto de Araújo Alves, 33 anos, nasceu a 24 de novembro de 1986, de São Paulo, do Brasil. Ele já falou aqui em número o histórico dele, mas eu posso dizer que em 2005 a 2007 já estava no São Caetano Futsal, desculpa. Em 2008, 2009, Jaraguá do Sul. 2010, Joinville. Viaja até a Europa, onde está 3 épocas e meia no Sibiriac. Foi para o Kairat, onde atingiu o estrelato mundial, apesar de ser na Europa e no Kairat, onde conquista a Liga dos Campeões e o título de Mundial de Clubes. Vai até à melhor liga do mundo, a espanhola, onde está 2 épocas fantásticas. Tem um interregno no Sibiriac, mais 2 épocas, diria, e meia, que esta ainda vai terminar e será a 5ª época, lá está, interrompida com uma passagem pela Rússia breve, e quiçá, e porque já parece que é conhecido, mas que não assumido, mas fala-se em França, não há acesso, mas ainda há um compromisso que é o tal Playoff Express, em que também vamos abordar e vamos falar. Mas, Humberto, estamos a 8 dias precisamente de recomeçar a decisão da Liga Espanhola. Foi uma boa decisão, quero eu saber, para ti. E se fosse por ti, o que é que farias? Jogavas? Eu acredito que não foi uma boa decisão. Não foi uma boa decisão. Acho que não era o momento de estar jogando, né? Mas eu entendo, porque a liga também quer terminar, porque tem outros clubes, né? Mas da minha parte, particularmente, não se joga mais. É pensar na próxima época, ver o que vai acontecer depois. Não precisa dar o título para quem está em primeiro nem nada, mas eu acho que não tem sentido, né? Porque hoje o nosso time, tanto o nosso como outros, já nem tem a mesma vantagem que outros, né? De estar treinando e por mais se tivesse a mesma vantagem, se começasse agora, como é que você se prepara com, sei lá, 3 semanas ou menos? Não tem como. Condições adversas. E Existe essas condições adversas já com outros clubes e existe um exemplo agora. Nós estamos treinando, praticamente completou 2 semanas hoje para jogar agora final de semana, menos de 2 semanas, 2 semanas para estar jogando agora um playoff de um nível tão alto como é aqui na Espanha. Então, para os atletas, isso, cara, é muito ruim. ainda bem que Tomara falas que não nisso. aconteça nenhuma lesão. Quero que não aconteça nenhuma lesão, mas é muito arriscado. Ainda bem que falas isso, porque perguntava-te como é que tens sentido e como é que sentes que o grupo está a fazer esses mesmos treinos? A motivação, a preparação, o estado físico, psicológico? O grupo eu vejo que está como sempre, assim, né? Nos treinamentos, né? Tá bem, todo mundo se divertindo como sempre foi, mas vai ser algo diferente, né? Eu acho, né? Eu não sei como vai se comportar, né? Tanto nós dentro do jogo como, né? Até a parte técnica, né? Os treinadores, né? Porque infelizmente não tem o que fazer, não tem o que você preparar. Entendeu? Acredito que vão todos os clubes sem preparação nenhuma para fazer algo assim. Então, o que a gente gosta é do espetáculo, né? Quem está assistindo gosta do espetáculo, mas eu acredito que não vai existir da forma que o nosso esporte merece. Verdade também seja dita que será um Playoff Express. Isto porquê? Porque é jogado só um jogo, ou seja, há equipas que só vão ter um jogo e podem não dar continuidade. Será tudo no mesmo recinto em Málaga, ou seja, é como se fosse uma Copa de Espanha entre as 8 classificadas e que vão avançar para essa mesma competição. Mas deixa-me dizer, Humberto, tens 21 títulos na tua carreira importantes e oficiais. Há aqui um que não é oficial, mas eu considero que seja oficial. São 6 internacionais, como eu já disse, um Mundial de Clubes pelo Kairat em 2014, 2 Libertadores da Copa Libertadores de Futsal pelo Jaraguá, ou seja, eras bastante jovem, uma esperança já. 3 Champions League, ou seja, da UEFA Champions League, 2 pelo Inter, uma pelo Kairat.
tens 15 competições a nível nacional, um Campeonato do Brasil, uma Taça Brasil, uma Superliga Brasil, 3 Ligas de Espanha, 3 Copas de Espanha, 3 Supercopas de Espanha, 2 Ligas do Cazaquistão, 2 Taças do Cazaquistão. Entre tantos títulos conquistados, destaque, já disse, para as 3 Ligas dos Campeões. Humberto, 33 anos, aniversário a 24 de novembro, nasceste em 1986, conhecido por Humberto, és de São Paulo, do Brasil. Atualmente estás no Inter Movistar, jogas a Liga Espanhola, vais terminar ainda esta época, vai ter esse jogo contra o Ryan. És um jogador que tem todas as qualidades de referência para essa posição que é de pivô, ou seja, na modalidade. Tens uma vasta experiência, sabes ser um jogador universal, que define muito, eu defino-te como um jogador muito completo. Tens gol em ti também, fazes muitos gols e importantes. E além disso, já foste internacional pela Seleção do Brasil, onde curiosamente até te estreaste diante de Portugal. Penso eu, não sei se estou a cometer aqui algum erro, mas penso que terás feito estreia por Portugal. Foi em Portugal, na Ilha da Madeira, isso mesmo. Isso mesmo. Ora, muito bem, eu tenho aqui indicação que jogaste por Portugal contra Portugal 25 de setembro de 2007, portanto já faz alguns anos, onde defrontaste os teus amigos, e um deles, o Ricardinho, ele por acaso até fez 2 golos nesse jogo. Sim. E o Brasil ganhou por 7-3, foi um jogo de preparação amigável, onde já se destacavam nessa mesma seleção contigo, Betão, Wildo, Humberto, Marquinhos, Gabriel, Cisso, que foram os autores desses mesmos golos. E, portanto, face a esta pandemia que deu origem à maior crise de sempre sanitária e económica que se conhece, dá-me a tua opinião sobre o som da bola já voltou porque vocês já estão a treinar. O das sapatilhas, nesse mesmo piso, no sol, na quadra, mas ainda falta o gol. Falta o público e os adeptos, e esses não os vamos ter, de certeza. Num clube como tu estás ainda, que é um clube diferenciado, é um clube de topo, é uma referência da modalidade, como é que é viver tudo isto no pós, o durante e o que é que será no futuro? Diz-me. Eu acredito que foi muito complicado, foi algo novo, né? Até para nós, né? Um exemplo, como jogadores, foi algo novo para todos. Foi difícil, foi um pouco difícil, não pelo fato de nós estarmos passando dificuldade, por exemplo, minha família, graças a Deus a gente não passamos nada disso, né? Mas a gente sente pelas outras pessoas, né? E eu acredito que foi muito difícil. Foi uma época complicada, de incertezas, né? Você não sabe como é que vai ser daqui para frente. Ainda não sabemos como é que vai ser, né? E eu espero que logo a gente volte à normalidade. O quanto antes a gente conseguir voltar melhor, né? Com toda a segurança possível, né? Que, não sei, estão dizendo que é máscara e álcool. Então, vamos seguir com isso, para que volte à normalidade o mais rápido possível, né? Porque eu acredito que o maior problema vai ser, depois disso, a cabeça das pessoas, né? Roberto, apesar de todas as dificuldades que tu aí enumeraste, há outras que não são visíveis e que às vezes não temos conhecimento. Sabes, alguns jogadores de outras equipas, ou da tua equipa, ou do Brasil, ou do Cazaquistão, ou da Rússia, porque tens amigos por todo lado, imagino eu. Até porque és uma pessoa super, super agradável, educada, humilde. Achas que alguém passou dificuldades, que o clube tenha passado dificuldades, que tenha deixado de receber, que tenha deixado de pagar contas, que não tenha tido dinheiro para uma série de coisas que é preciso no dia-a-dia? Sim. Conheci pessoas no esporte, né? Eu não vou citar nomes nem nada, nem o clube, né? Mas aconteceu sim no Brasil, 2 clubes, muito difícil a situação dos atletas, porque no Brasil o que você recebe no mês, você tem que pagar todas as suas contas, né? E chegou um ponto que não tinha, né? E de onde você vai tirar? Então é bastante complicado. Conheço pessoas também que não é do esporte, né? Que passou muita dificuldade também e agora mesmo tá conseguindo se reerguer. Mas foi muito complicado, foi muito complicado. Eu acredito que pegou muita gente assim de surpresa e foi uma coisa muito ruim. Particularmente para mim foi uma coisa muito ruim. Eu acredito que também veio para mudar a mentalidade de muitas pessoas também, para melhor, e também veio para mostrar algumas outras, né,
ruins de outras pessoas, né? Acho que foi bem complicado. Eu me baseio mais nessa parte pessoal, né? Que eu acho que a questão financeira a gente consegue recuperar. Demora mais, mas a gente, né? Mas eu acho que essa questão pessoal, se a pessoa nesse tipo de problema não conseguiu mudar nada, eu acho bastante complicado essa parte. Muito bem. E nem a propósito, por isso que estás a dizer, e aqui também está um comentário que eu até puxei precisamente para a próxima questão que te vou colocar, que é, tem acontecido muitas lesões nas ligas pós-quarentena. E o futsal sabemos que é uma modalidade que tem essa especificidade, ou seja, é preciso o atleta estar muito bem preparado fisicamente, cumprir com os treinos, tanto funcionais como de preparação física, como até de recuperação, e porque é um jogo intenso, é um jogo em que é preciso o atleta estar muito bem com o seu corpo, com a sua mente, e diz-me como é que foi essa questão de treinar à distância, por videoconferência, mais condicionado, com treinos funcionais. O que é que tu concretamente fizeste nesse período em que não podias ir para a quadra? Foi bem difícil. Eu acho que chegou o ponto que para o atleta ele vê se ele realmente é profissional ou se ele é realmente um jogador de bola, né? Porque enquanto você está sozinho, né, para fazer, você tem que sozinho se motivar para algo, né, sem saber se isso vai existir. Um exemplo. Eu me motivo igual. Eu me motivo sabendo no que eu vou encontrar. Uma liga ou que seja qualquer outra coisa. Eu me motivo. Eu vou, né? Mas e quando você não tem nada? Como é que você se motiva? Foi em muitos momentos, eu falo particularmente, foi no que eu senti assim, né? Mas tinha que treinar, eu falei com alguém do Brasil e comecei a fazer. E tinha também aqui o nosso preparador físico também que estava dando alguns auxílios e tal, mas eu peguei uma pessoa do Brasil também para me ajudar, para conseguir me motivar, para estar treinando comigo, para estar fazendo os vídeos comigo, para estar fazendo os vídeos ao vivo comigo, né? Para que eu conseguisse me manter numa forma decente, vamos dizer decente, que não é a mesma coisa, mas uma forma decente para quando voltasse, e como voltou a liga agora, para estar numa forma física pelo menos adequada, para conseguir jogar esses playoffs, né? Faltou o apoio do Inter ou isso foi um complemento que tu sentiste necessidade? Não, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer assim, se faltou apoio do Inter ou não? Eu acho que cada um buscou o seu, né? Então, Sim, eu foi não um sei qual foi complemento à tua necessidade. eu não sei qual foi o interesse do Inter, assim. Eu tentei buscar o meu, assim, Rui. Particularmente, eu tentei fazer o meu, ajudar minha família no que pude. Não quis Estás depender bem de contigo. ninguém. Isso, não quis depender de ninguém ou esperar que fosse me ajudar ou não. Eu mesmo já. Foste à procura da solução. Exatamente. De encontro ao teu bem-estar. Não fiquei esperando, embora muitas coisas poderiam ter acontecido, mas, né, de clube, jogador, bom, enfim, não aconteceu. Mas eu fui buscar o meu e graças a Deus deu certo, né? Ótimo. Vamos recuar muitos anos atrás e vou-te tentar avivar a memória ao que nos contes como é que tudo aconteceu, como é que apareceu o futsal na tua vida, porque imagino que seja a tua grande paixão, ou seja, é a tua profissão, é aquilo que fazes e bem, e gostava que não aos 18, mas se calhar antes dos teus 18 anos, porque aos 18 já tu apareces a um nível muito bom. Como é que aparece o futsal na tua vida, Humberto? O futsal, eu sempre gostei de jogar bola. Bola, né? Não era nem questão de futsal, era areia, era campo de terra, gramado, futsal, tudo. Sempre gostei. Mas nunca, sabe aquela coisa, não de não querer. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de jogar as categorias menores. Mas sempre joguei na minha região, né? Jogava ali para ganhar um dinheiro aqui ou outro ali. E foi quando o meu pai, que na época eu consertava carros junto com meu pai e estava fazendo um curso para ser tapeceiro, não sei como que é em português, que é fazer sofás. Sim. Eu Estufador. estofador. Eu estava estudando, mas jogava bola.
e minha família passou uma necessidade muito grande, assim. E eu recebi um convite para jogar uns jogos regionais que tem no Brasil, não sei se... Aqui na Europa não tem muito, mas lá no Brasil tem, que é os jogos regionais, que são os jogos que você faz pela sua cidade, né, contra outras cidades. E aí eu recebi o convite. Na época, convertendo para euro, seria hoje 20 euros e uma cesta de alimentos. E eu fui. Falei com meu pai, na época eu estava estudando, conversei com ele, ele falou, não, tudo bem, você quer ir, tal, você vai, eu te deixo, te permito ir. Era um campeonato de uma semana. E aí eu joguei bem, e era adulto, não era juvenil, nem nenhuma categoria menor. E uma equipe juvenil, que é o Impro, onde passou Lenise, passou muitos jogadores por ela. Eu tinha na época 17 para 18 anos. 18 anos, mais ou menos. Me convidou para jogar o ano seguinte lá. E esse foi o teu primeiro clube. E assim começou. E aí foi o teu primeiro clube? Foi meu primeiro clube. Eu tinha 18 anos, 18 anos e meio, ia fazer 19 anos. E aí comecei a jogar ali, joguei um ano ali e já fui para São Caetano. E aí eu comecei, poxa, será que eu vou viver disso ainda, né, tal? Será, como é que é? Eu fui ter a percepção de que queria viver do futsal, amava. Até hoje, sou apaixonado, né? Mas eu fui ter a percepção de que queria viver disso foi em Jaraguá do Sul, na Malve. Eu falei, eu vou me dedicar a isso. Porque até então foi tudo tão rápido. Eu joguei um ano na UIM pro juvenil, do juvenil já fui para São Caetano jogar juvenil e adulto. Joguei um ano e meio em São Caetano e já fui para Malve. Então foi tudo muito rápido. E na Malve, é assim, que melhor início podias ter tu, porque 2 Copas dos Libertadores, 2008 e 2009, um Campeonato do Brasil em 2008, uma Taça do Brasil em 2008, uma Superliga do Brasil em 2009, ou seja, e depois, em 2010, já vais para Joinville. Mas ainda vamos estar aqui, jogadores que despontavam nessas equipas, ou que mais tarde foram referências, ou que ainda são. Podes-me só enumerar alguns que possas lembrar? Na Malve? Nossa! Até eu ia ao São Caetano. Porque até o São Caetano, ó, posso dizer o Caio, o Deivão. Havia inúmeros ali que depois resolveram levar um outro caminho. Né, o Finel de Araújo. O Finel é absurdo, é um jogador absurdo. O Igor Pires está no Japão. O Igor está no Japão, isso mesmo. Infelizmente está com uma doença rara, mas que todos nós estamos a torcer para que ele recupere o mais rapidamente possível e fique bem. Desde já aqui o meu abraço e melhoras para o Igor. Isso é verdade, isso é verdade, que o Igor melhora e passa, está passando um pedaço lá. E depois posso dizer aqui, eu vou-te enumerar alguns e tu confirmas. Já com 21 anos no Jaraguá tens Fabiano Assad, que toda a gente conhece na Europa, esteve no Barcelona. Diego Roncalli, atualmente está no Sport Lisboa Benfica. Leco, que é uma referência do futsal brasileiro. É um dos melhores, o Leco é um dos melhores. Falcão, que eu já joguei. O monstro. Ari, outro. Tiago, Cabriúva, Chimbinha, que agora está aí em Espanha. Leninha, Franklin. E depois apanhaste já, penso eu, no Joinville, mas aí já na última época, aí já tinhas 23 anos, o Café e o Bateria, que já são uma geração. Café não, Café ainda é uma geração. O André. Isso. O James, que jogou aqui na Espanha também. O Junai, que para mim é um dos melhores backs também que eu já vi jogar. Ninguém comenta muito sobre ele, mas é um back absurdo. Fazia tudo, completo. Muita gente boa, muita gente boa. E como pessoa ainda. Se tu olhares para esse passado, que não é recente, vê só a qualidade que abundava à tua volta. E, portanto, tu tinhas que ter muita qualidade, muita categoria, muito valor e, portanto, nada surpreende aquilo que foi a tua carreira desportiva. Porque aos 23 já vens um jogador, eu não diria consagrado, mas com muitos títulos importantes na tua carreira. Portanto, já são 16 épocas desde 2005, e eu só estou a contar desde 2005. Como é que surge o convite para viajares até à Rússia, até ao Siberiano? Nossa, é que foi muito engraçado, porque a primeira proposta que eu tive para a Rússia foi para o Dina, na mesma semana. O Dina de Moscou ou Dina? Dina. Eu tive a oferta para ir para lá e recusei.
Não sei por quê. Não busquei o time na internet. Não fui, não. Eu falei, não, vou ficar no Brasil. Eu tinha recebido uma oferta muito boa para continuar no Joinville. E logo passou 2, 3 dias, o Sibiriac me ligou. E eu, automático, falei, olhei para minha esposa, ela, vamos, vamos. E acabamos indo. Foi bem assim, conversei com o clube, eles falaram, não, sem nenhum problema, tal. E ali começou. Ali eu fiz uns primeiros 6 meses muito bom e fui acabando ficando e, cara, tenho um carinho muito grande pelo clube, porque aquele clube me moldou muito como pessoa, como família, como marido, sabe? Já Eu era foste, muito jovem. já foste com a tua atual esposa para o Siberiaco para Fui, acontecer. fui, fui, fui. Eu já estava casado fazia um ano já. Uma vida ao teu lado também. E ela foi ao meu lado, foi ao meu lado. Por isso que, como marido, eu cresci muito ali. Porque às vezes pergunta-se o que é preciso para sermos uns bons profissionais, uns bons atletas naquilo que fazemos. E às vezes, muitas das vezes, vocês não dizem que o essencial é ter uma família do lado para apoiar, A minha, para dar o sustento, para dar o ombro, para dar o carinho, para dar a motivação, para dar a força. E tu aos 23 anos, até porque tiveste até 2013 no Siberiac, e depois é que vais a meio da época 2013, 2014 para o Cazaquistão, e portanto, imagino que foram anos de aprendizado, anos que te fizeram ver muita coisa, que te ensinaram também e que te prepararam para aquilo que foi a tua carreira tão bem sucedida. Porque a adaptação foi fácil. na Rússia foi muito rápido. Ali tinha um jogador, ali dois, né? Sim, que me ajudaram absurdamente, que foi o Gustavo e o Rafael. Na época estava o Rudy também. O Gustavo e o Rafael, tinha o Joan também. Mas o Joan, como não estava tanto com a esposa, então, que eu digo, o Joan me ajudou também, mas eu digo na questão de ajudar, porque ajudou a minha esposa, porque havia a esposa do Rafael e havia a esposa do Gustavo. Então, se a minha esposa fluía bem, para mim ia tudo bem. Então, tanto a família do Gustavo e a do Rafael colaboraram muito, Tu muito, estás a muito. falar que o Gustavo era o guarda-redes que chegou a ser internacional Isso, pela seleção russa. isso. Ok. E o Rafael é o que é da seleção do Azerbaijão. Do Azerbaijão. Que esse Rafael era o que tinha um potente remate, é esse? Isso, um baixinho, um Isso. moreno baixinho, isso mesmo. Bem parecido até com o Douglas, assim, na forma de se movimentar. Na forma de se movimentar. Exatamente, exatamente. Espetáculo. Exatamente. Como eu sei essas coisas. Eles, cara, a família deles foi um espetáculo para mim. Porque Tudo... eu agradeço muito a minha esposa pelo que a minha carreira está sendo e como ela vai terminar. Porque ela foi 80%, 90%. Porque de onde eu sucesso. Todo sucesso. Contribuiu. Ela sempre ali apoiando, sempre dando todo esse suporte, sabe? Eu acredito que se eu não tivesse ela, tá aí nada do que está... né, família, elas são demais, elas são o meu suporte, minha gasolina, meu diesel, eu faço por elas as coisas e vou fazer o resto da vida. Foi tudo novo para ti, mas conseguiste te adaptar a uma nova realidade, foste bem recebido, gostaste do clube, porque, aliás, tu tens poucos clubes na Europa, no Brasil tiveste 3, mas na Europa tens o Siberiac, tens o Karat e tens o Inter. Sim. Até agora. Mas já vais na 4ª liga e, quiçá, podes ir para a 5ª e para o 5º país também. E, portanto, e surge o Karat, o Cazaquistão, mais um novo país, de 2013 a 2015, uma época e meia, mas e que equipa. Porque eu vou aqui dizer que nessa equipa tinhas o Café, o Euler, o Douglas Júnior, que ainda hoje é o soberbo jogador que é. Eu cheguei um ano depois deles. Quando eles saíram... Sim. Eu sei, mas quando tu chegaste estava lá esta equipa montada. Tava. Quando eu cheguei, eu acho que o Euler tinha acabado de sair. O Euler e o Café tinham acabado de sair, mas aí foi a inovação. Tava o Lucayan, tava Douglas, tava o João, o Léo Iguita, o Gé, absurdo. Era um time absurdo. O Fumaça tinha saído um ano antes para a chegada do Gé. Então tu chegaste com o Adil ainda ou já o Adil não estava? Não, eu não estava. Eu cheguei para o lugar do Gé. Porque o Gé não ia poder jogar Final Four, então os dois clubes fizeram uma troca. Ok. Divanei, ó o Cacau lembrando aqui. Esse me ajudou lá também, o Cacau, viu? Olha, tem que tirar o chapéu para esse cara. Esse era o que eu ia dizer. E claro está o Cacau, que esse foi o mestre
do Kairat conseguir Não, chegar aos títulos da esse eu acho Europa? que eram os dois, assim, completamente competitivos de forma diferente, O que para Divanei, mim foi muito importante também. Eu o falo Divanei também, é o verdade. Divané é um absurdo, né? O Rohan, o próprio Rohan, O já Joan, aqui o falaste. Joan e o Divané era um empurrando o outro para ver quem que era melhor, né? Porque nenhum dos dois queria ficar para trás, né? Os dois era tão bom que quando um via o outro estando bem, um ia lá e se empurravam o outro. Então era um time muito bom. Porque aqui importa dizer que foi uma época de sonho, porque vocês em 2014, em outubro, tu ganhas o Mundial de Clubes, disputado em Almaty, no Cazaquistão, certo? Não, esse eu cheguei depois desse. Chegaste, Esse eu então tu cheguei. chegas depois Tava ao o Gé, Pinto. eu cheguei depois. Ok, ok. Então aí Pintinho, não o Cacau tiveste lembrando aqui, ó. Ó, o Cacau também é um isso. excelente jogador. Pintinho é um excelente jogador. Ninguém fala muito, completíssimo. Faz tudo. Para treinador é Caio, ó. Nossa, é muita gente. Isso, Cacau, vai me lembrando aí, porque O Cacau vai estar aqui quinta-feira para falarmos mais ao pormenor do 5 para 4 e de outros pormenores do jogo e da construção da carreira dele. Ele, enquanto jogador, enquanto pessoa, enquanto continua a fazer pelo futsal, agora a meter mais uma semente também no Kuwait, na seleção do Kuwait. E vamos estar aqui com ele também numa soberba Futsal Talks, aqui uma conversa já muito, que ele muito, tá muito aí, interessante. já Então que ele tá aí, tu chegas depois dessa época do Mundial de Clubes, mas és campeão europeu em Portugal, diante do Barcelona, em 2004, 2015, onde vencem 3-2 e tu marcaste um dos gols. Isto em abril de 2015, penso eu. sim, isso mesmo. Tá exato. Está exato. Exatamente. E falando do Cacau, do goleiro Linha, ele me fez entender a importância disso, porque eu odiava. Eu odiava jogar com porteiro jogador, com goleiro linha. E ele me colocava de um lado onde não era o meu pé bom também. Mas ele me fez entender a importância desse jogo também. Eu Foram agradeço muitas muito a aulas, ele. então. Foram muitas Foi, aulas. foi, foi. Ele me colocava do lado do canhoto, lá do outro lado, do lado do João. É Aí ele me contrário. explica. Aqui você domina a bola já para tua direita, aqui tu tem finalização, entenda? Nossa, eu ficava irritado, mas ele colocou na minha cabeça cada dia que era importante e nos ajudou a dar o título, né? Naquele ano. Algum destes atletas, jogadores, merece destaque da tua parte? Eu quase diria todos, mas se há algum que tu queiras aqui, de uma forma ou outra, destacá-lo por um momento ou por uma situação. O Igor, Boa. que estava lá, o Igor. O Igor. Que agora está em França. É o Igor Sim, que está em França. sim, esse No mesmo. Access, precisamente. Isso, esse mesmo. Jogou no Grandíssimo Barcelona. jogador como pessoa, tudo. Não falando do Igor, diminuindo os outros. Não é nada disso. Sim, sim. Os outros eram gigantes também, gigantes, e são ainda até hoje. Só que o Igor, eu via que ele tinha algo a mais. Assim, não digo pessoal, mas como jogador ele tinha alguma coisa diferente que eu gostava muito e levei para mim depois. O estilo de jogo dele. Foi muito importante, teve um grau de Muito importância. importante para mim, me ajudou muito. Era um amigo ali, a gente tomava café todos os dias quase antes de ir pro treino. Tinha uma cafeteria ali que ele todos os dias me levava. Eu ia com o Lucaian, eu e o Lucaian. Mas o Igor eu tenho muito especial, assim, o que E agora que ele... falaste em Lucayan, nunca tiveste nenhuma proposta de nenhum clube português para vires para a Liga Portuguesa? Eu? Sim. Não. Oficial que eu saiba, não. Passou sempre ao lado. É, sempre assim, bom, ó, gostamos, queremos, mas vamos ver. Proposta não. Proposta chegar oficial, não. Porque foste muito feliz aqui em Lisboa, venceram o Barcelona. É, Imagino que seja uma cidade que tu gostes, porque gosto muito, foi muito. tudo bom, foi tudo bom. Imagino que o hotel era bom, imagino que a comida era boa, imagino que os Tudo festejos muito tenham bom. sido magníficos. Portanto, ou seja, isso Eu gosto muito. De Portugal, para mim, eu digo Brasil, pessoas, tudo Brasil. Para mim, então, para mim a referência aqui na Europa de Brasil é Portugal. É incrível. Para mim eu tenho muito minha esposa, então nem se olha, fala. está aqui o Cacau a relembrar a vossa passagem pelo Karate. Ele diz assim: Igor, sensacional. Poxa, bem lembrado, Humberto. E a história de superação com tantas lesões que teve na carreira. Ele no Karate foi um dos maiores ídolos da história do Karate. Concordo. Não tiro nada do que ele falou. Concordo. Tinha o Léo Jaraguá também. Não quero esquecer de ninguém. Léo Jaraguá é um absurdo também. Eu joguei com o Léo Jaraguá em Jaraguá do Sul também. Ok. Encontrei ele lá. E o que ele
cresceu assim. Hoje é um dos melhores backs que tem também. No ano passado estava ele e o irmão na Liga Portuguesa. Eu creio que o irmão não terá ficado no Sporting Clube Braga AUM e ele, já sabe, abandonou o Sporting também. Foi um tremendo jogador que por aqui passou. Esperemos que continue a carreira, se não for em Portugal, que seja noutra liga qualquer, ou no Brasil, inclusive, porque mercado ele tem de certeza, e é internacional também pelo Cazaquistão. Sim. E depois então surge, depois dessas conquistas todas, tornar-se campeão europeu perante o Barcelona, há um pescar de olhos aí do Inter Movistar, que era na altura a equipa que ombreava com o Barcelona e, portanto, esgrimiam muita força. Tu tens 5 épocas, não é completas, porque tens aqui um interregno, meia época, novamente uma ida ao Siberiac, mas ganhas 10 títulos no Inter Movistar, 2 Ligas dos Campeões, 3 Ligas de Espanha, 2 Copas de Espanha, há pouco disse 3, mas é 2, e 3 Supertaças, ou seja, 3 Supercopas. São 5 épocas. O Inter marca-te enquanto pessoa, até porque tu tens uma estreia de ouro. Ou seja, tu chegas na Supercopa desse mesmo ano, em que ao intervalo já estão a vencer 3-0 e tu marcas os 3 golos. Podemos começar por esse início? Para mim foi um início espetacular, eu acho que... Mas valeu muito pelo elenco, né? Desde quando eu cheguei aqui, o elenco, na época e até hoje, sempre me tratou muito bem, cara. Foi um absurdo a nossa chegada, como todos os jogadores nos recepcionaram muito bem, igual. Você pega, tinha o Cardinal e o Rafa, eles iam lá até onde a gente morava e buscava a gente para tomar um café. Aí tu pega o Rica, ligava para saber se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, e o Ortiz mandava um recado. Então, sabe, todo mundo, o Mário... Cara, não quero esquecer de ninguém, desculpa, mas é que o Mário é o Pola é absurdo. Hã? O Mário é o Rivilhos. Isso. Aí mas você pega o Pola, tanto o Jesus Herrero, cara, todo mundo tá acolhendo, porque chegou eu e o Darlan, se eu não me engano, esse ano, né? Olha, de gente. Diz-me uma coisa. O coisa. Davi Passos, que estava retornando, e chegou o Alex, goleiro. Mas a gente foi tratado, o vestiário foi um absurdo. O Pito também é outro cara aí, ó, sensacional, como pessoa chega no vestiário, parecia que tá aqui há 10 anos também. Tu é fera, papai, diz ele. Olha, falaste aí numa coisa impressionante, e eu já tive a felicidade de acompanhar alguns dos vossos treinos, e queria que me desses só a tua opinião, sem contar com o Luís Amado, naquela altura que chegaste, Luís, nossa, Luís, eu sempre tive um sonho de jogar com o Luís. No treino, tirando o Luís, no treino, quem era aquele que cobrava mais e que te impressionou a nível de treino, ou seja, de compromisso, de entrega, de camaradagem? Por incrível que pareça, o treinamento era o que me motivava, porque quando eu olhava, um exemplo, eu olhava na época era o melhor do mundo, o Ricardinho. Era como na época do Falcão na Malve. O Ricardinho, cara, era o primeiro a correr. Era o cara que fazia tudo. Não tinha essa coisa de falar. Eu olhava para o cara que era da minha posição, eu via que ele estava dando a vida no treinamento. Então eu me obrigava. Eu me obrigava a chegar perto dele. Então, automaticamente eu ia melhorando. A minha cobrança, a cobrança que quando eu cheguei eles me davam, era uma competição interna muito alta e com respeito. E tinha um respeito, mas era muito alta. A competição é muito alta, porque se eu não chegasse no nível deles, eu não iria jogar. Porque o Velasco era muito justo e segue sendo muito justo. Todo mundo vai jogar e o tempo é você que vai me dizer. E ele tem razão. É o tempo, sou eu que tenho que dizer para ele. Diferente, mas marcou-te também como treinador, Velasco. Marcou muito. Marcou de uma maneira espetacular. Era um treinador, assim, não estou sem desmerecer nenhum nem outro, nem nada disso, não gosto disso. Diferente. Mas foi que me ensinou algumas coisas diferentes, que talvez eu não tive a base, né? Eu não tive a base. Então ele foi o primeiro que me deu toda essa base, eu acho, que eu nunca tive. Então, com ele, o meu futsal, eu acredito que abriu um pouco a minha mente. Trabalhaste com o Zego, Humberto? Ah? Com o Zego. Se alguma vez estiveste com o Zego? Sim. Uma visão totalmente diferente e ampla do esporte também. Para mim, aqui, o maior êxito desse time foi a competição que existia entre nós. Era uma competição altíssima.
e com respeito. Eu olhava pro Cardinal e falava, putz, cara, olha o que esse cara tá fazendo, cara. Eu não vou jogar. Então o que eu fazia? Eu tinha que treinar mais. Mas nenhum deles vinha me cobrar nada. Eles viam que eu estava dando o máximo, então automático a minha melhora. A minha melhora e de outros também, igual o Cardinal, ele me ajudava a melhorar muito na época. E quando chegou o TAF, muito mais. O Darlan, muito mais. Então era uma competição sadia entre nós da posição. Claro. E do trabalho específico que faziam e do modelo de jogo. E no modelo de jogo, exatamente. Exatamente. Falou tudo. Falou tudo. Modelo de jogo fazia a gente se exigir mais. Não é porque estás a falar de Cardinal, mas sem entrar neste lote da questão que eu te vou fazer, sem entrar nenhum brasileiro, dá-me 2, 3 ou um pivô do mundo. Hoje, na atualidade, sim, Cardinal está entre eles. É outro Ferrão. O Cardinal está no mesmo nível. Mas esse é brasileiro. Eu disse que... Diferente, que seja de outro país, desculpa. Isso. É que é difícil. Porque do estilo dele hoje... Porque o Éder Lima é da Rússia, mas é brasileiro. Isto para dizer que nessa posição específica o Cardinal é soberbo. É soberbo o que ele faz. O que ele faz é soberbo. Isso mesmo. Eu colocaria aí o Liskov, que é o russo. Ok. Sim. E que também, passaste... na época aqui, tanto ele como o Afanasi, quando a gente jogou a Champions aqui, que foi aqui em Madrid. Sim. Eles dois a primeira que vocês perderam. Isso. Os dois arrebentaram. Tanto o Afanasi como... Olha, vences logo, chegas para vencer, estreador, és eleito também o melhor jogador dessa Supercopa, que foi a 26ª, penso eu, de Espanha, e depois de 2016, 2 Ligas dos Campeões, uma em Almaty, diante do Sporting, outra em Zaragoza, diante do Sporting. Tiveste convites de outros clubes de Espanha? Na altura que vais para o Inter, até se falou do Oparrulo. Isso confirma-se? Como? Desculpa? Na altura que vais para o Inter, houve um clube que é o Oparrulo, que terá tentado ou terá convidado para ir para o Oparrulo, mas decidiste ir para o Inter. A minha pergunta era se tiveste outros convites vindos de Espanha na altura, ou durante esse período. Sim. Eu diria que sim. Certo, Humberto? Sim. Ok. Pronto, então confirma-se que tiveste outros convites também de Espanha, nessa mesma altura. Sim, okay. Também tive. Olha, no Inter foi uma família que criaram, foi um excelente grupo, foi uma equipa... Eu não sei se ouviste, que eu estou a ter aqui falhas. Não, escuta agora. Ok. Estava eu a dizer que aí no Inter foi uma família que tiveram, que criaram, foi um excelente grupo de atletas, ou foi uma equipa de profissionais, ou foi tudo isso, foi todas essas coisas? Eu diria que foi todas essas coisas juntas. Profissionais, o pessoal querendo, com muita fome. O pessoal tinha muita fome. Estás grato ao Inter? Sou. Muito. Sou muito grato. Sou grato a todos os clubes, as pessoas com quem já trabalhei, já estive. Com vocês, que divulgam o nosso esporte tão brilhantemente. Nós temos que ser grato a todos, porque não tem como a gente deixar de lado ninguém. Acho que não dá para ter mágoa. Acho que cada um tem uma opinião, cada um pensa diferente, mas cada um pensa em querer melhorar o esporte. Então, cada um do seu jeito. Então, tanto ao Inter, eu sou muito grato, o Karate, Sibriac, São Caetano, o Impro, Malve, Joinville, eu sou grato a todos esses. Me moldaram muito como homem. Nunca vais esquecer o Inter? Não vou, porque eu acho que desportivamente foi o clube onde eu mais consegui chegar no que eu queria, até como jogador e em títulos. Muito bem. E achas não? Marcaste a história do Inter também? Eu acredito que eu contribuí também um pouco. Não digo que
posso ser um jogador para estar dentro das lendas do Inter, né? Mas eu acredito que eu colaborei com as lendas. Eu os ajudei a dar esse apoio também. Não querendo, né? Como outros também, né? Porque eles, não digo que eles foram o que foram, eles seriam sem nós, né? Claro. Mas só que eles estavam com a gente, então a gente se sente um pouquinho, né? Aí comemos um pouquinho desse pedaço também, né? Então eu acho que eles seriam lendas, sem dúvida nenhuma. Mas só que a gente também, com a nossa força, nosso estilo de jogo, nosso estilo também de querer, talvez era do mesmo nível que eles. Não digo de parte técnica ou, né, parte técnica absurda individualmente, mas a questão do querer ganhar, do querer competir, não desistir, era a mesma. Isso eu não tenho dúvida. E, portanto, há de chegar o dia, não se sabe quando, porque vai jogar dia 23, daqui a 8 dias, precisamente contra o Ryan. Depois, em caso de vitória, porque é a um só jogo e decide-se nesse jogo a passagem às meias finais e, quiçá, passando as meias finais, disputam a final, que é no dia 30. E, portanto, há de chegar o dia de dizer adeus a esse clube, até porque tu já assumiste que não ficas no Inter. Achas e tens a certeza que fizeste um bom trabalho juntamente com toda a torcida, com toda a equipa, com todo o staff. Foi um clube que te deu como jogador tudo o que alguém ambiciona, pensou pelas tuas palavras e, portanto, foi uma realização de pessoal, desportiva, com grandes amigos e creio que tornaste um sonho, se calhar também em sonho real, uma coisa como tu acabaste de dizer que era aquilo que querias ter e, portanto, por todos tornarem isso possível também, a tua família tem uma cota parte nesse peso, nesse sucesso, portanto, seja a torcida, aos adeptos, aos diretores, aos patrocinadores, aos jogadores, ao staff técnico, tornaste um jogador, isto para dizer, se achas que tornaste um dos jogadores mais queridos no balneário, da forma como falam carinhosamente de ti, e eu que estou fora, vejo e sinto isso, pergunto, achas que foste mesmo um jogador querido do balneário? Até a forma como brincam contigo. Porque eu penso como jogador que quanto menos problema a gente tiver, a gente vai conseguir chegar onde a gente tem que chegar, onde que é o objetivo real. Eu acho que o problema é se eu dou muita trela para qualquer... Se eu dou muito valor ao problema, eu acredito que sempre vai me atrasar onde eu quero chegar. Então eu sempre botei isso na minha cabeça e foquei. Que se o vestiário estiver bem, eu sempre foquei nisso, sempre. Se o vestiário estiver bem, todo mundo estiver feliz, aquele jogador estiver feliz ou aquele outro estiver feliz, ele vai dar o melhor dele. Se ele der o melhor dele, as chances da gente ser campeão é certa. É certa, é certa. E eu acredito que com o tempo eu fui entendendo isso. Não foi sempre assim. Com o tempo eu fui entendendo e vendo que isso era importante. Um aprendizado. Era uma coisa que é importante e tem que existir. O vestiário, ele precisa existir. Olha, esta atual época, a que foi interrompida abruptamente, vai ter que terminar da forma que é, mas vai ter que terminar. É a época 2019-2020. E vai terminar com um play-off que intitularam The Express. Pergunto eu, o Inter é favorito? E o que esperas que ainda aconteça? O Inter será sempre favorito. Nós estando aqui ou não, eu acredito que o Inter sempre vai ser favorito. Com os jogadores que tem hoje, vai ser favorito, porque é muito jogador que quer vencer. Se vamos vencer, aí já é complicado. Mas eu digo que por esses jogadores, temos condições. Agora, já tiveram uma baixa. O Gadeia não é cara, uma baixa gigantesca. Fora não tem como suprir essa baixa. Não tem como colocar outro no lugar. Não tem. Não tem. E não sabemos como vamos fazer isso. Se vamos se dividir, cada um fazer um pouquinho a mais, mas é uma perda que não tem como repor. Não tem. Não tem. Olha, estamos aqui a chamar alguém, o César, está-me aqui a falar de uma coisa que eu já observei, que eu já assisti, que eu acompanhei, que eu aplaudo de pé, que é aquilo que vocês faziam aí muito bem, que é o Mega Cracks. Ele diz que teve a oportunidade de ver os miúdos, adoram a interação que eles têm contigo. Fantástico.
Podes-nos contar um pouco desta história do Mega Cracks? O Mega Crack eu particularmente gosto muito, cara. Gosto muito de estar com criança, gosto de estar me divertindo, porque um dia eu fui criança e amava quando alguma pessoa mais velha ou maior do que eu, né, me dava aquela atenção, queria brincar comigo, e, né, queria jogar, queria. Então eu quero demonstrar isso para elas do que eu tive. Que no meu caso era o meu irmão, alguns amigos da rua que tinha, que me dava essa atenção, né? Então eu quero transmitir isso para elas também. E eu vejo que elas se divertem um monte. Eu, afinal, me divirto mais do que elas, eu acho. Eu me divirto mais que elas. Eu fico mais feliz do que elas. Essa é a realidade. Gosto muito. É algo que eu vou de verdade sentir um pouco de falta. Espero que no meu próximo time tenha também. E já sabes qual é o teu próximo time? Sim, sim. É o Access Paris. Olha, então vou-te fazer uma pergunta aqui lançado por um internauta, uma pessoa que é o Frenga, que é um treinador, que também tem passagem pela Europa. Ele diz: Humberto, com a sua ida para a França, acredita que podes ajudar a levar a França a patamares mais altos? A intenção é essa. Eu estou super motivado para isso. Se eu puder deixar algum legado no esporte, que eu acho que é muito difícil falar legado, né? Você deixar alguma coisa, eu queria deixar algo legal na França, para melhorar ainda mais o nosso esporte, criar uma competição aqui na Europa de um país mais, né? Isso vai ser bom para todo mundo, para todos, periodistas, jogadores, treinadores, para tudo. Onde mais tiver futsal, melhor. Onde mais estiverem jogando futsal, muito melhor. 33 anos. Essa é a minha intenção. 33 anos, quantas épocas? 3. São 3 épocas. Daqui a 3 épocas. Desenvolver mesmo o esporte. A intenção daqui a 3 épocas, 36 anos. Ainda não é a idade para terminar a tua carreira. Não, eu acredito que não. Eu quero parar quando eu entender que eu já não estou ajudando em quadra. E eu quero ter essa percepção. Eu não quero estar enganando quem vai estar investindo em mim. Eu mesmo quero chegar ao ponto e falar: não, muito obrigado. Não jogo mais um ano, Humberto. Precisa. Tá, então vai ser para outra questão, se você quer que eu ajude. Até porque tratas bem, cuidas bem e, portanto, tens essa consciência que és um profissional que respeitas muito a tua profissão e portanto, estás sempre, como começámos a falar no início, tiveste a preocupação de te adaptar a uma nova realidade e ter a ajuda de alguém que te possa fazer com que superes a dificuldade que estás a passar. E, portanto, és uma pessoa que continuas a um alto nível, como se costuma dizer. Eu acredito que eu esteja em alto nível. Muito bem. E os que estão indo também estão no alto nível. Vou só aqui falar então do Playoff Express da Liga, que tem uma sede única em Málaga, para as pessoas que nos estão a acompanhar e perceberem. Dia 23 de junho, que é uma terça-feira, o Inter Movistar, que foi o primeiro, joga com o oitavo, portanto, que é o Raim Paraíso. Depois o Barcelona, que foi o segundo, joga com o sétimo, que é o Levante. No dia a seguir, o Vinha Albi Valdepenhas, que foi o terceiro, joga com o Osasuna Magna, que foi o sexto. E o quarto, que é o Pouso Múrcia, joga com o Palma Futsal. E, portanto, eu tenho aqui o histórico desta época que vocês, Inter, perderam em Madrid, no vosso pavilhão, no Jorge Garbarrosa, 2-1 com o Raen, porque não tiveram a hipótese de fazer o segundo jogo da segunda volta. O resultado ficou em 2-1 na 15ª jornada, a 21 de dezembro de 2019, e, portanto, imagino que sejam todos são, mas imagino que o Raen, e até costuma ter um histórico de ser historicamente complicado para o Inter, apesar do Inter levar muitas vezes vencida, não só esta equipa, mas todas, mas vai ser um jogo duro, até perante uma situação diferente. Vai ser um jogo. O Raen é uma equipe impressionante. É uma equipe que eu olho, não tem medo de jogar contra ninguém, não tem medo de jogar e querem ganhar. Eles demonstram isso e você olha neles. É uma das equipes mais difíceis que eu joguei aqui na Espanha. Uma das mais difíceis, está entre as 2 ou 3 equipes mais difíceis de se jogar. Desculpa. Vou-te fazer 3 perguntas para fecharmos aqui o capítulo. Rui, fica à vontade. Você é quem manda. 3 perguntas para fechar o capítulo aqui do Inter, que é:
não, a última vou deixar o balanço, mas pergunto já, não é toda a despedida que imaginaste e que tanto desejavas ou querias? Não, não é. Não é. Mas pode ser uma despedida ainda com um título. Gostaria que fosse diferente no nosso ginásio, né? Mas infelizmente a gente não vai conseguir por tudo que houve, né? Mas ainda teremos uma despedida, né? Até porque tinham essa vantagem em casa, porque estavam em primeiro na fase regular, não terminou, mas estavam em primeiro, e durante muito tempo da época foram em primeiro. Fala-me de um título especial, não sabemos se esse que aí vem ainda vai ser ou pode ser especial, mas fala-me de um que até este momento tenha sido especial, ou que tenha sido particular, ou até sido diferente do Inter. Títulos do Inter. Eu acredito que sim. Que esse de agora que nós vamos jogar? Sim, eu estava a dizer que este, mas fala-me de um outro que tenha sido. Este pode ser, mas. Um outro. Que tenha sido especial, particular ou que tenha sido diferente. Eu acho que o especial foi a UEFA no Cazaquistão. 7-0 na final ao Sporting. A gente queria muito. Isso é. Claro, o resultado eu vejo que não foi o que foi o jogo. O jogo foi muito, muito competitivo, foi muito duro. Foi muito disputado. O resultado não diz o que foi o jogo. Foi fácil. Não foi. Mas eu digo o que nós criamos nesses dias, como vestuário, como jogador individualmente, assim, né? A gente sabia que provavelmente seria a última oportunidade do Inter. A última. Então a gente se entregou de uma maneira que o Rafa, na época, estava com uma lesão na coxa, jogou mesmo assim, não sei o que fizeram com ele, jogou. Sabe, vamos, porque pode ser a última chance e eu acho que foi muito especial essa. Essa eu levo essa. Foi uma virada até para conquistarem, no ano a seguir, novamente a Liga dos Campeões. Então, um balanço do que foi a tua passagem pelo Inter, porque já sabemos que não vais continuar, um balanço assim muito resumido, geral, do que foi a tua passagem por esse enorme clube, um dia já adjetivado como a máquina verde, agora não é verde, é azul, destas 4 épocas e meia. O que eu poderia dizer nessa passagem, olha, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, para minha família. Minha filha se criou aqui. Então eu vou levar para toda a vida. Eu não tenho palavras para dizer o que foi esse clube, o que representou para mim e para minha família. De verdade, eu não sei. Você me pegou de surpresa, não sei o que dizer. Mas é que foi uma coisa que eu acho que vai marcar. Uma coisa que vai marcar por toda a vida. Vai existir clubes, eu acredito, não que eu vá esquecer, mas que não tal. Mas o Inter marcou muito a minha fase pessoal. Minha filha, tudo. Porque minha filha cresceu aqui, vai ter amigos aqui. Eu não sei como é que vai ser futuramente, mas marcou nesse sentido, em geral. Como família, de ser bem acolhido, de conseguir construir amizades fora do futsal. E falaste em amigos. Muitos, poucos ou alguns que o futsal te deu? Me deu alguns. Não diria que muitos, mas alguns. E alguns que eu vou levar. Humberto, vamos fazer aqui, porque estamos a atingir 1 hora, fazemos aqui uma pausa e abrimos outra live, porque eu ainda tenho aqui mais coisas. Pode Fechado? ser? Claro. Muito obrigado. Então Nada. até já. Até já a todos. Vamos fechar esta live e vamos abrir nova live, ok? 2 minutos para irem fazer um xixi e beber um copo de água. Até já. Obrigado. Obrigado a você, Rui. Então, não se vão embora, fiquem aí. Vamos continuar com esta franca e aberta conversa extraordinária, porque agora vamos entrar pelo novo futuro que passa pelo Access e a estreia na seleção pelo Brasil também, porque é internacional pelo Brasil também. Até já a todos. Obrigado. Ora, de volta, Futsal Talks, novamente à conversa com o Humberto e vamos entrar na segunda parte. Foi uma primeira parte bem intensa, com emoção, com uma boa, excelente conversa. Vamos voltar e chamar novamente o Humberto para continuarmos esta nossa conversa. Muito obrigado a todos, os que estão aí.
Ora, vamos meter aqui uma foto, precisamente dessa final, em que tudo correu na perfeição. Cá está. Então, Humberto, o futuro passa, como já sabemos, e que tu aqui disseste, por França, por Paris. Ansioso? Muito, 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 e motivadíssimo. Acredito que é um projeto novo, então tudo que é novo assim para mim, eu de começo fico nervoso, mas depois quando eu já recebo, já para mim já coisa flui. Estou super motivado, não vejo a hora de começar lá também, terminar bem aqui e começar muito bem lá. Conheces bem alguns dos teus colegas, ou seja, que vão fazer parte dessa equipa. Amigos Sim. de longa data, companheiros de luta. Essa é a palavra, companheiros de luta. Um treinador que já trabalhou contigo algumas épocas, que também te conhece bem. Creio que também são amigos. Sim. Têm uma longa história, uma longa amizade. E vai estar perante dois muitos craques, mas dois que te acompanham. O Ortiz, que é o capitão, e o Ricardinho, que é o melhor jogador do mundo da atualidade, até porque o Falcão já não está nas quadras, o Ferrão foi considerado, mas o Ricardo é um crime que não esteja eleito ou nomeado entre os 10. Mas isso são outras contas. Sim. Agora, Concordo. A tua competitividade, o teu desejo de enfrentar novos desafios e que tu ainda aqui agora afirmaste, leva-te que na próxima época vais experimentar a tua quinta experiência. Eu vou chamar experiência, ou desafio. É quinta experiência mesmo, experiência, é isso mesmo. Uma nova realidade, é verdade, uma nova liga. Tiveste no Brasil, títulos, tiveste na Rússia, é verdade que te fez crescer, foi o teu primeiro clube na Europa, o Sibiriak. Cazaquistão, conquistas também, apesar de ser uma época e meia, tiraste muitas conquistas, jogaste numa grande equipa, estiveste em Espanha, considerado a melhor equipa de todos os tempos, até pelo aquilo que fez não é normal, anormal é aquilo que fez, foi durante 5 épocas estar ao mais alto nível, a vencer e a conquistar todos os títulos em Espanha, com adversários bravíssimos, e na Europa ter feito 3 finais consecutivas e vencer 2. E, portanto, é tremendo. E, portanto, agora segue-se a França. Foi um glorioso passado que até pode terminar com chave de ouro, com menção honrosa, porque ainda vão disputar os playoffs express, este do Inter Movistar. Decides embarcar numa nova jornada na Liga Francesa, tens o teu novo destino, que é o Access, como aqui se sabe, é de Paris. Embarcas com Ricardinho, Ortiz, Velasco, que tão bem os conheces. É um grande desafio, sem dúvida alguma. Mas também de uma grande e enorme responsabilidade, porque os objetivos continuam bem altos, certo? Sim, com certeza. E o que falar dessas 3 pessoas que estão indo, né? Eles são incríveis, cara. Extremamente competitivos. Estando eles, o nível vai crescer muito. Como eu disse antes, eu aposto muito que o futsal francês vai vir a crescer muito. A visibilidade vai ser muito boa. E estou muito motivado para isso, muito motivado mesmo. Humberto, tu tens consciência que és um dos grandes responsáveis de se estarem a abrir portas, janelas, escancarar mesmo, não tu, mas uma série de jogadores como tu, de um alto nível, de um alto compromisso, de uma alta responsabilidade. E, portanto, me coloco, Rui. No Sibiriac foi assim também, quando a gente chegou. Era um time de segunda divisão que havia acabado de subir e o objetivo era sempre estar entre os 8. E a gente conseguiu chegar em final de liga, final de Copa. Claro, o ideal seria o título, mas a gente conseguiu o objetivo a mais do que o clube queria até, né? Naquela época. E né? aqui a ascensão... E a ascensão... Sim, Rui. Não, desculpa. É que nós temos algumas falhas e eu penso que tu já deixaste de falar. Mas espero que quem nos esteja a ouvir esteja-nos a compreender perfeitamente esta linguagem que estamos a ter. Sim, não, estou compreendendo. Então, eu não vamos ficar aqui no hiato, vou-te dizer, porque essa consolidação no Access de Paris tem que passar
para já é um clube topo da elite francesa. Tem que continuar a vencer essa mesma liga. E tem que se afirmar na Europa, porque esse é um objetivo que é inegável, porque está presente na vossa mente. É verdade que há um longo caminho a percorrer. Eu creio que o clube vai começar na pré-eliminatória, vai ter aqui mais um microciclo. São mais 3 jogos nas pernas, nas viagens, na preparação mental. Portanto, tudo isso será um esforço adicional. Nada que vocês não estejam capacitados e preparados, mas não podem abrir mão de nada. Ou seja, na estreia da categoria principal do futsal francês. Portanto, vão abraçar a partir de junho um desafio diferente, com outras cores, e vão tentar ajudar a essa evolução do campeonato francês, como vocês bem disseram, e que os objetivos esses vão continuar os mesmos para ti, para o Ricardo, para o Ortiz, para o Bruno, para todos aqueles que já lá estão, inclusive para a equipa técnica. Concordas ou confirmas que os objetivos continuam os mesmos? O objetivo, a mentalidade é a mesma. Aqui, pelo menos eu falo pelo... Acredito que é do Bruno também. Mentalidade de querer vencer por onde vai, querer fazer além do que o clube quer. Aqui nós também. A mesma mentalidade que nós temos aqui, ou que tivemos e que vamos seguir tendo no Inter até o final da época aqui, é essa. Nós vamos levar para lá. O objetivo é esse, tornar o clube forte, tornar o clube conhecido, temido na Europa. É esse o nosso objetivo. Estamos extremamente motivados para isso e eu acredito que vamos conseguir chegar. Vamos conseguir chegar. Vamos ser um clube muito forte. A gente vai chegar em todos os objetivos que o clube quer. Olha, falámos aqui do Bruno. Até há uma história curiosa que ele agora recentemente deu numa entrevista, ou deu numa conversa, ou penso que até no Instagram dele, que ele estava bastante ansioso na ida. Eu creio que tu também, obviamente, estarias ou estás. E ele falava quase, se não todos os dias, falava muitos dos dias da semana com o Ricardo, e até confessou que pareciam 2 namoradas. Portanto, face à ansiedade e à motivação e o desejo de chegar o mais rapidamente possível esse dia, que era para concretizarem esse sonho, esse objetivo. Eu perguntava, não que tu estás perto aí do Ricardo, agora até estás a treinar com ele, mas também aconteceu esse episódio entre vocês, essa ansiedade, essa vontade? Sim, eu e o Ricardo a gente fala até hoje, todo dia, a gente comenta, cara, não sei o que, lá vai ser legal, lá vai ser, vamos ajudar o esporte, a gente comenta, cara, é como o Bruno falou mesmo. Trocamos mensagem aqui e tal. A gente não sabe nem o que vai fazer com a mudança ainda, nós dois. Né? Estamos aqui ainda discutindo isso. Mas eu acredito que vamos conseguir fazer uma família, cara, como foi aqui, assim. A gente chegar ao ponto de dizer que aqui era uma família bacana. Todo mundo se cuidava, se ajudava e a gente vai levar esse espírito para lá com certeza. Eu tenho certeza que o Bruno vai levar esse dele também. Já está o Igor lá também, que tem um pouco disso. Então, eu acho que são as pessoas que eu conheço, né? E essa recepção é muito importante por parte do clube, dos expertos. Sim. E eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso também, Rui. Olha, fazer isso. E desejo que tudo corra bem, como é óbvio. É um novo projeto, um novo desafio, uma nova liga, mais um desafio na tua carreira. Seleção brasileira, ficaste aquém da tua expectativa? Faltou alguma coisa em alguns momentos, apesar de seres internacional da amarelinha, de teres feito a tua estreia até contra Portugal? Diz-me se houve alguns momentos em que, por alguma razão que a gente desconheça, não jogaste mais vezes ou não foste a competições como mundiais, por exemplo? Eu acredito que se eu não estive ou não estou, acredito que faltou mais de mim, né? Eu me coloco assim. Eu não posso dizer, né, que o que esse tá melhor que eu ou pior que eu. Acho que vai muito do treinador, né? O treinador gosta. Eu sigo tendo um sonho de estar e de jogar. É um sonho de novo do velho, até de quem parou de jogar, de poder jogar por uma seleção brasileira. Mas eu prefiro me apegar que me falta sempre algo.
Olha, Sempre falta algo para estar ali, me falta ou falta pouco, às vezes alguns momentos faltou só mais um pouquinho. Eu prefiro pensar nisso, Rui. E assim me motivar para que se um dia eu tiver uma oportunidade, eu abraçar ela e não soltar ela mais. foi a história, foi aquilo que Deus quis que aconteceu e, portanto, mas a minha pergunta, se calhar no sentido de que ainda tens essa ilusão, ainda tens essa esperança, ou Tem, ainda acreditas e tens isso como objetivo? tenho. Eu, enquanto eu estiver jogando e estiver num alto nível, e estiver sendo campeão, eu acredito que eu possa estar. O Marquinhos foi campeão do mundo aos 35 anos, em 2008. O Marquinho, que jogou no Inter. Jogou no Inter, se não me engano, tinha 33, 34 ou 35, tinha mais ou menos essa média. E Foi o foi primeiro terminado mundial, no Japão, no Nagoya. primeiro mundial dele e foi campeão do mundo. Sim, Então, eu não 2008 posso no dizer que Brasil. nunca para nada, sabe? Eu nunca pensar nunca, não, já acabou. Não, não, não. Não, eu tenho que estar bem, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu estiver fazendo a minha parte bem, eu acredito muito de eu estar fazendo bem as coisas acontecerem. Eu tenho que estar fazendo o meu sempre melhor. E quando eu tiver oportunidade, Rui, aí ninguém tira ela de mim. Ninguém, a pessoa tem que fazer muito melhor do que eu. Porque quando Falaste eu aí do Marquinho. Marquinho, e deixa-me dizer, porque ele terminou a carreira dele no Nagoya, no Japão. É uma pessoa retirada do futsal, por muita pena minha, porque para mim o Marquinho, durante muitos e muitos anos, eu já o assumi, foi para mim o melhor jogador do mundo. Era um jogador que eu babava vê-lo jogar, eu extraordinário, adorava, extraordinário. eu pagava para ver jogar e tive essa felicidade de o ver jogar algumas vezes, a um alto nível. Extraordinário. Não, ele referência como pivô, referência. Porque não E tem nenhuma diferente. características para ser um pivô, mas fazia da melhor qualidade do Primeira mundo. linha defensiva, soberbo. Ele atacava a bola como ninguém. Depois era rapidíssimo a executar e a pensar. Isso mesmo. Isso mesmo. Com uma Tu técnica, resumiu muito bem o que era o Marquinhos. e com uma técnica perfeita. Impressionante. Exatamente. Ele marcava gols como o Daniel Ibanez também, de qualquer lado. Ele rematava de qualquer lado, de qualquer maneira fazia gol. Uma percepção de estar na quadra, saber onde está, o que fazer. É incrível, incrível. Para mim é um dos grandes. Rapidíssimo. Fugia ao adversário ao contacto. Sim, exato. Era um jogador muito inteligente. Olha, e esta pergunta é a propósito, porque adiado o Mundial para 12 de setembro de 2021, para já saber qual é a tua opinião. E se ainda é um objetivo, já sei que é, quero estar presente. Sempre, Rui. Com certeza. Sei que tem que trabalhar muito, 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 muito. Tem que ganhar muitos títulos, tem que ser o destaque, porque a seleção, para estar em qualquer seleção, você tem que tentar ser o destaque do seu time. Eu penso isso. Eu acredito que no Inter eu fui o destaque de uma maneira diferente. Talvez de não, sabe, como eu posso dizer, não um destaque, mas eu acredito que em muitos momentos eu fui muito importante aqui. Muito Gols importante. importantes, estar na equipa, saber estar na equipa, contribuir para um bom ambiente na equipa, dar tudo o que o jogador tem para em prol da equipa. Mas a minha pergunta também era, foi bem adiado este Mundial um ano para 2021? A Sim. tua opinião? Sim. Foi sim. Minha opinião, Olha, sim. e tem cuidado agora porque tens aí o teu capitão, o Ortiz, a assinar. Esse não quero falar com esse. É tremendo, é tremendo. Olha, tiveste a felicidade de fazer parte de grandes equipas com excelentes elencos, ao lado de Falcão e Ricardinho. Colocavas muitos outros, mas coloca-me um ou outro ao lado destes dois. Tenho jogado contigo. Com quem eu colocaria? De um Sim. dos dois? Sim. Rui, não me coloca nesse negócio. Não, estes já estão colocados. Coloca outro deste patamar. Eu não vou dizer... Rato. O Rato? Lenísio. Boa. Com os que eu joguei. Eu vou colocar Sim, assim, com os dos gastos. Rato, Lenísio, Ari, Chico. Eu colocaria Gadeia, Ortiz, Igor, Douglas, Léo Jaraguá. Dá conta só do goleiro, não é?
Para estar no meu time, colocaria esses. Dá conta só dos fenómenos em que tu jogaste ao lado deles. Dá conta só. Darlan, um cara que fala um pouco, que jogou na Intel muitos anos, o Caio. Absurdo. É um jogador, ganhou tudo pela Intel. Que eu joguei com ele. Tô colocando os que eu joguei. Ainda tem inúmeros jogadores que a gente, né, pode colocar, mas os que eu joguei assim, eu colocaria esses daí. Esses, acho que tinham algo a mais, sabe? E agora vou entrar aqui numa fase do jogo, do 1 para 1, em que te vou colocar mais dificuldades, tens que ter mais tomada de decisão, vais acusar a pressão. És um pivô de uma tremenda qualidade técnica. Isso ninguém duvida. Com raça, competes até ao limite, não viras a cara à luta. Isto é a minha percepção sobre o jogador Humberto. Obrigado, Rui. A equipa contigo ganha pressão na linha da frente. Agregas potencial ofensivo, competitividade, sabes estar e compensar em momentos decisivos sem desperdício de esforço físico, porque és muito inteligente a fazer a tua compensação. Ou seja, tu sabes onde é que há de despender toda a tua energia e sabes onde é que não a deves gastar. E, portanto, e por isso revelas ser um jogador tremendo inteligente. E, portanto, duelos com o adversário, qual ou quais te deram ou dão mais luta, recorda-me algum deles em especial. Qual foi o back que te punha, não é que tu tenhas o cabelo em pé, mas que te punha os cabelos em pé? O que mais me criou dificuldade aqui na Espanha... Onde tu quiseres, diz-me todos. Aqui na Espanha foi o Boys, que está no Barcelona. Sim, que estava no Ryan. Esse foi o que mais me criou dificuldade. Porque ele é um cara, além de ser forte para quando eu fico no pivô, ele também consegue sair um pouco e criar um pouco de dificuldade fora, em você. Ele não te dá descanso pela forma física dele. Ele aqui na Espanha, acredito que foi o mais complicado, assim. Mais difícil, assim. E outro que estava sendo muito bem era o Tomás também, que está no Palma. Está no Palma. Cria muita dificuldade pela força, estão sempre inteiros. Então você está sempre tendo mover um pouquinho mais, se desgastando um pouquinho mais para tentar se desmarcar deles. Olha, não vou deixar passar porque eu sei que tu deves conhecer a Belém e muito melhor que eu. Sim. Ela está aqui a fazer um reparo à nossa entrevista, porque é nossa, é dos dois, é de todos que nos estão a escutar. Já tiveste, ou seja, como é que eu te vou colocar esta questão? Vais ter o cuidado de te despedir desta fantástica adepta que eu acho que tem uma paixão incondicional, não só pela modalidade, mas por vocês que são os jogadores? Não, ela é incrível. Ela é incrível, porque ela chega ao ponto de torcer pela pessoa pessoal. Ela entra tanto na sua vida, assim, de torcer tanto pelo clube, que ela acaba entrando e sendo uma aficionada pessoal sua. Ela é muito diferente de qualquer outro torcedor que eu já vi. É muito especial a maneira como ela se relaciona e quer e te ajuda. Nada tá ruim para ela. Tudo tá bom, tudo vamos conseguir. É incrível, é incrível. É incrível. Vai deixar muitas saudades. Isso eu já deixo bem claro para ela. Não vou deixar passar aqui o mestre Zé, que está aqui a acompanhar a nossa live. Eu não sei, tu conheces os guarda-redes, porque são brasileiros, e um deles já jogaste com ele. Qual a importância que os guarda-redes têm no Sporting e Benfica de hoje? Isto também para fazer um pouco o que é o Léo Higuita no Kairat. Qual é a importância de ter guarda-redes que são diferentes da tua atual equipa, são completamente diferentes do Jules Herrero? Qual é a importância de ter guarda-redes com estas características, tanto no Sporting, que é o Roncago, quer no Benfica, que é o Guita? Porque eu vejo assim, em determinados momentos do jogo, eles conseguem te criar uma vantagem numérica. Eles conseguem te ajudar ofensivamente, se você souber usá-los, né? Senão eles acabam sendo uma desvantagem. E eu acredito que esses clubes sabem usar muito bem eles, né? Humberto, sabes uma coisa? Não tanto ao Roncalho, mais ao Guita, porque o Guita... Mas fazem os dois golos. E sabes, eu já o disse aqui publicamente, meio a brincar, meio a sério. Sabes qual é a posição do Guita? Para mim é um ala, é o Merlin. Ele poderia ser o reserva do Merlin. Ele poderia trocar o colete com o Merlin. Poderia trocar o colete com o Merlin. Eu sei que isso é conversa que vocês fazem.
E por isso é que eu também digo que ele é um ala. Mas é verdade. Ele joga na linha, ele não é goleiro. Ele não é goleiro, ele não é goleiro, ele não é. Eu tenho bem claro, o Guita e o Iguita são muito parecidos. Eu tive a oportunidade de estar com o Iguita, é a mesma coisa. Você joga de bola para o Iguita no Cazaquistão, no Kairat, no período que eu estive lá, é a mesma coisa. Sabes que ele veio para Portugal, quando veio para a Europa, veio para o Belenenses. O Léo Iguita teve meia época no Belenenses, em Portugal. Sim. E que depois veio, eu creio que ele veio substituir o Marcão. Na altura o Marcão saiu precisamente para o Kairat. E portanto, e depois o Léo foi pensou para o Qatar, mas depois foi para o Kairat. Portanto, o Cacau já tinha esse guarda-redes modelo na cabeça dele, portanto ele já tinha esse 5-4 muito bem definido. Obviamente depois transformou, evoluiu, modificou, tentativa, erro, melhoria, mas pronto. Olha, gostas mais de atacar ou defender? Goleiro? Gostas mais de atacar ou defender? Até porque a particularidade do jogador de futsal... Porque eu gosto mais de atacar, mas eu acredito que a defesa ela te dá mais essa oportunidade ofensiva. Então, assim, eu não tenho o que dizer, porque a defesa ela te dá um melhor ataque. Eu vejo dessa maneira. Se eu defendo bem, eu vou pegar possivelmente a defesa descolocada. Então, muito bem. Eu colocaria defender, mas pelo sentido de atacar, tá? Eu colocaria a defesa mais por querer atacar. Se tornarmos a fazer novamente uma conversa, eu chamei isto uma conversa, que é franca, é agradável, é direta, é de amigos também. Porque sim, amigos, isso mesmo. Se a tornarmos a fazer, eu vou-te colocar também um jogador francês, mas agora só te vou dizer um brasileiro, um espanhol e um português para jogar ao teu lado. Falcão, Ricardinho, Ortiz e depois um francês, né? Não, o francês é para a próxima conversa. Então eu boto o Gadeia no lugar do francês enquanto isso. Tá bom. Pode ser? Então, olha, mas só para dizer a todos que nos estão aqui a ouvir que jogaste com o Falcão, jogas com o Ricardinho, jogas com o Ortiz e jogas com o Gadeia. Portanto, não há dúvidas mesmo. Olha, um tema que para vocês nunca querem falar dele, porque não é porque seja complicado, mas é porque vos afasta do jogo, da paixão, da quadra, dos golos, que é as lesões. Já tiveste algumas, certamente. São as piores do momento da carreira de um atleta ou de um desportista. Alguma te marcou? A que mais me marcou foi a que eu tive aqui no Inter, que foi uma lesão de ligamento interno do joelho esquerdo. E essa demorou muito para eu conseguir voltar. E quando eu consegui voltar foi justo perto da UEFA, da Champions, que foi no Cazaquistão. O Velasco me cobrou, falou, vamos tentar voltar antes, começa a fazer coisa a mais, vamos lá, que já está chegando. E eu consegui voltar a dois jogos antes de ir para a Champions. E aí, com grande esforço, porque foi triste nesse período, porque foi uma lesão muito larga e não era para ter sido tão larga. Mas a gente acabou forçando e acabou sendo mais larga. Só que o esforço no meio disso nos trouxe o maior título na época, né? Que foi a Champions. Então eu colocaria essa lesão aí que teve algo de muito bom depois com o esforço, né? De todos. Tanto da parte de comissão, da minha parte, né? Espero que no teu novo clube tenhas plafond para teres bastantes camisetas, camisolas para poderes oferecer, porque senão não vais ganhar para elas. Porque eu vejo aqui montes de gente a agradecer, oi Humberto e Guilherme, sobrinho da Andreia e do Tiago, que você mandou a camiseta para Maringá. Obrigado. E eu já vi várias pessoas a agradecer. Portanto, se tu tiveres plafond e cachê para as camisolas, eu vou querer uma para mim do Humberto. Não, tu vai ganhar uma, E você vai ter que ir lá, hein? Vai ter que ir lá também, vai pegar lá. Se Deus quiser. Se tudo correr bem, se a vida nos proporcionar e der saúde e que nos possa aproximar mais vezes, era ótimo. Vamos estar sim, mais juntos, sim, com certeza. Olha, Humberto, 2 momentos em que um estava quase a dar e não deu, e outro que não tinha nada para dar e deu. Uau, boa pergunta.
Eu acho que... Tens tantos, porque Bom, você quer saber do esporte ou fora dele também? o que tu quiseres, Humberto. A live é tua. Eu vou mais pelo lado pessoal. Força. Eu acho na questão de dar sem poder. Eu acho que te marca, né? Vou explicar. Eu acho que te marca tanto para você como para outra pessoa também. E você acaba criando um relacionamento, né? E eu acredito que eu recebi mais do que dei. Então, por isso me marca mais. Porque eu entendo hoje a questão do dar. Do dar, sim, às vezes a pessoa ter, mas ela quer fazer e quer dividir as coisas com você. Poxa, que são várias situações, várias situações. É difícil dizer uma, mas eu posso só dizer a que eu prefiro, tá? Força. Que é a de dar. A de dar sem ter as condições. Porque eu acho que eu sinto o que a pessoa passa. Eu acho que vale isso. Acho que quando eu não tenho, quando eu não tenho e dou. Então, essa é a melhor questão. E para quem você não pode não ter nada em troca. Aquela pessoa não pode me retribuir de volta. Eu acho que isso é a melhor coisa que... Bom, sair um pouco do tema, mas é dar para alguém que não pode dar nada em troca. Eu acho que isso é a melhor coisa, é a melhor... Quando eu acredito que se o ser humano entender isso, seria muito bacana para todo mundo. Tu tens fé? És católico? És Sou crente em alguma cristão. religião? Sou cristão. Ok. Sou E, cristão. e apegas-te muito a essa fé? Muito, muito, muito aos exemplos, né? Que eu acho que Cristo me dá, né? Que eu acho que tudo que ele passou, ele não precisava passar. Ele passou porque quis ensinar. Uma das passagens que mais me marca é que ele, tendo a condição de julgar ou de dizer algo para alguém, mesmo ele estando na posição de poder aquilo, ele não disse que foi para aquela mulher quando as pessoas queriam tacar pedra. Ele não envergonhou as pessoas que iriam tacar pedra e também, estando na posição de poder dizer, orientar aquela mulher, falar o que ele quisesse, ele não fez. Ele amou. Para mim, me marca muito. Para mim, me deixa muito claro a sua posição e a posição que você pode estar. Então, um dia você pode estar na mesma posição que aquela mulher. E o que você espera? Que as pessoas não te julguem. Mesmo as que poderiam te julgar, mas que não te julguem. Né? E a posição de Cristo foi essa. Ele poderia não ter julgado ela, teria todas as condições, e não a fez. Então, todos os exemplos dele, para mim, é bem claro onde um ser humano pode estar, ou pode chegar, ou o que ele pode ser. Olha, A pessoa pode não crer, a pessoa pode não crer ou não querer seguir, mas todos os exemplos dele são eficazes. Quando as pessoas comentam para mim sobre os 10 mandamentos, tal, não sei o que, as pessoas precisam entender, eu acho, que quando é colocada uma lei, quando é imposta uma lei, que significa que a lei não é mais importante do que você, é que você é mais importante que ela. O meu pai, ele não queria que eu errasse, não porque ele gostava mais do erro, e sim pelo fato que ele amava mais a mim. Então as pessoas, eu vejo que elas entendem de uma maneira errada. Eu acho que elas... Bom, é como eu vejo. Eu entendia de uma maneira errada. Eu acho que quando Deus, lá no Velho Testamento, fala eu vou fazer, não é arrogância. É como você com seus filhos, Rui. Você com um pai, você fala, pai, eu vou fazer. Pode deixar comigo. Eu vou fazer, pai. Não é arrogância. A gente tem que saber entender a lei, o que ele quer dizer. Então, entende? Então, eu tenho essa fé nessas coisas que Deus me coloca ali. Que tu ele é já justo, ajudaste, perfeito, ele é justo, perfeito e fiel. Porque a justiça dele condenou o filho dele. já ajudaste alguém? Ah, sempre, né? Sempre, Já sempre. foste ajudado? E já fui ajudado. Olha, nem a propósito, o Zego não está aqui na minha sala, deve estar a milhares de quilómetros de distância, mas vai de encontro à pergunta que eu tinha aqui para te fazer. E ele diz, você dará um bom treinador de miúdos. E a pergunta que eu tinha era, podemos no futuro ter um treinador ou num outro cargo ligado diretamente à modalidade?
Eu, se for treinador, meu sonho, se for para ser treinador, seria de jovens mesmo. Eu tenho, Formação, eu tenho base. isso. Uhum. E já Para pensaste moldar, ter uma já. escolinha? Sim, penso. Mas eu queria mais, assim, eu sei que é difícil, eu ter a minha renda financeira por fora e só ajudar. Eu não queria receber por isso. Não sei se vou conseguir. Fé, seres de paixão, ajudar a criar algo que foi aquilo que tu gostaste de fazer e que fizeste tão bem e dar Exatamente. oportunidade ao próximo enquanto ser humano, criança, serviço social, desportivo, Isso, educativo, lúdico, pela prática do futsal. isso. É isso que eu quero. É isso que eu quero fazer. Eu Eu não... quero, eu quero a tua camisola, não pelo jogador que és, mas pela pessoa que tu te tornas e te mostras. Muito obrigado, Rui. Para mim é uma honra, né? Para você estar falando tudo isso, de verdade. Para mim é uma honra, porque você é uma referência como para todas as pessoas, não digo só do futsal, mas para que acompanhem o esporte em si. Quando você me convidou, eu fiquei muito lisonjeado, fiquei muito feliz mesmo, porque para mim eu não sabia que eu poderia, né, estar falando com você, né? E para mim, de verdade, eu quero que você entenda que é uma honra. E você me pedir a minha camisa ainda, olha, Rui, é uma coisa que já está fora de mim, assim. Muito obrigado mesmo. Olha, quem são as tuas referências? Diz-me um treinador. Eu diria Fernando Cabral e colocaria o Velasco. Fala-me um bocadinho do Fernando Cabral. Como É é que uma ele passa na pessoa, tua vida? é um pai, te briga, te cobra e te quer bem. Eu poderia dizer isso pelo lado pessoal. Como treinador é fantástico, é brilhante como treinador. Mas eu digo como uma pessoa, eu fui entendê-lo depois, esse lado dele. Onde é que se cruzaram? Em que momento da vida se cruzaram? Em São Caetano. No Ele, tal ele, ele foi o que me convenceu a continuar jogando futsal, porque eu queria parar. que te fez acreditar. Ele falou, você pode, mas brigando. Ele nunca falava tranquilo. Ele, ele falou, brigou comigo, você pode, vai, eu vou ligar para o seu pai, você vai continuar, eu vou te convencer e tu tem Ainda, que jogar. Assim, ainda se brigando. falam hoje em dia? Ainda falam Converso hoje em com dia? ele, converso com ele. Eu tenho ele como. Ó, olha o Pelé, que jogou com a gente lá em São Caetano também. Ele sabe do que eu tô falando. O Fernando brigava, te irritava, mas gostava de você, te amava. Ele de certeza está super, super orgulhoso de tudo o que fizeste pela modalidade e pela pessoa que te tornaste. Eu agradeço muito ele. Eu sempre falo e dizer que por onde eu vou, tento levar um pouquinho de cada pessoa. Eu sou um pouco de cada pessoa. Hoje eu vou ser um pouco do Rui. Porque tudo que vocês falam, o Zego veio tão pouco tempo aqui que ele está falando, mas ele não sabe o que ele agregou para nós, aqui no Inter. Com o jeito dele tranquilo de falar, de ensinar, de te explicar, Com O amor, Zego, com paixão. porque o Zego, eu acho que ele não sabe quem ele é, talvez. Como do lado que a gente vê ele, sabe? E a simplicidade dele de vir conversar com você, de te ajudar. Eu levo isso para alguém depois, porque são exemplos. Vocês são exemplos muito bons para Eu nós sou jovens grato. que ainda estamos crescendo, né? E vocês são referências. E se a gente se tornar algo bom no futuro, porque vocês têm um pouco disso. Eu sou grato por falar com o mestre. Eu trato-o por mestre. Porque a riqueza que ele tem, aquilo que ele passa e que ensina, não tem preço. E da forma como ele o faz. Exato. É, Ele é, tem a gente com os olhos brilhando sem brigar. Ele atrai a gente sem. Então, ele não sabe, né? Um dia eu gostaria de falar com ele pessoalmente, né? e sempre com o mesmo tom de voz, que isso então é impressionante isso que estás a dizer. Nem a propósito. Olha, um jogador, uma referência, se é que consegues dar um. Pode ser Uma pela pessoa que referência. é. Sim. Eu coloco como referência, eu ponho o Falcão por tudo que me ajudou. Não digo como Continuas. questão de jogo, não, questão de jogo todo, a gente já sabe, né? A gente já Isso. conhece, né, Rui? É Mas isso o que que eu ele quero. o que ele me ajudou no início, assim, foi absurdo. Por Continuas a ser quem ter. ele é, por ser quem Continu, ele era na época. Eu tenho continuas inúmeras a ter. pessoas para dizer, né? Eu posso dizer aqui do Riga também, o Rafa,
Esses caras são absurdos. O Lenísio, eu posso dizer, mas eu coloco ele como representante de todos esses. Continuas a manter contacto com o Falcão? Sim, sim, de vez em quando a gente conversa um pouco. É uma pessoa muito querida, é muito Se lhe querida. pedes uma opinião, se lhe pedes alguma coisa que tu precisas de decidir ou de resolver, ele é uma pessoa que tu podes ouvir e que te pode dar hum, uma satisfação, um alento, uma Sim, opinião. sim. Um dia que eu precisar, sim. Então Um ele dia é que eu mesmo, tô então ele é mesmo essa referência. É referência. Como jogador, sim. E Em que como jogador? pessoas, eu sou, igual eu falo, eu tenho muita sorte, Rui. Porque como pessoa, eu tenho dois pais, que é o meu sogro e o meu pai, que são meus amigos. Não são meus pais mais. São meus amigos. Já tornou coisas tipo de amigo. Então eu tenho uma sorte muito grande por ter eles também, assim, no geral. Como é que se chama a tua esposa? Jaqueline. A Jaqueline merece ser também distinguida com Não, todos ela, os teus troféus. ela é o maior. Ela é o maior. Ela é o maior, sem dúvida. Porque o nosso futsal, né, nós sabemos, né, que a gente vai, se a gente conseguir deixar um legado, né, alguma coisa, é ótimo para nós. Eu acho que isso é bastante importante e eu quero conseguir deixar isso. Sei que é difícil, mas eu quero conseguir. Mas elas, as três, né, elas Rui, não é porque são minhas filhas e minha esposa, mas elas são incríveis, Rui. Elas são incríveis. Elas topam todas as minhas, um exemplo, minha loucura que eu vou dizer de estar indo para a França, né? Elas estão dispostas em colaborar em tudo, Rui. Tudo. E eu Estão não juntos, existe como vocês discussão. falam. Estamos É, juntos. olha aqui, vamos, sem problema, vamos lá. É sempre assim, vamos lá. Vamos Humberto, lá. E a minha esposa é sempre algo assim. Ela fala que a gente sempre deve ser resposta de oração de alguém. Né? Humberto, em que jogador te espelhaste tu para a tua posição? Para minha posição, eu depois, né, eu tive como referência outros que a gente quer ser, mas tecnicamente a gente não consegue, né? Porque tu pega um Falcão, um Ricardinho, um Lenício, tu quer ser, mas tu pode, né, nascer 3 vezes que tu não vai, né? Mas, mas depois, quando eu fui entendendo o meu jogo, eu comecei a olhar bastante o Valdim, comecei a olhar bastante o Wilde, né? Comecei a olhar bastante até o próprio, que é da minha geração, que eu vi depois, o próprio Esquerdinha. Uhum. Comecei a olhar por característica. Sim, sim. Comecei a olhar eles, né? E é, Tem coisas do Lenísio que eu até hoje guardo também. Coisas tipo igual aquilo que você falou de correr na hora certa. O Lenísio não corria. Nós achamos que ele não corria, né? sim. Mas a gente pensa olhando, mas era incrível, era tudo movimento Ele era para assertivo conseguir nos movimentos que finalizar. fazia. Se eu correr é para me finalizar. E era assim. Claro. E ele sempre, né, cobrava de uma maneira muito bacana com a gente que era mais novo lá. Olha, ainda estás a uma grande distância de abandonar esta fantástica modalidade, mas vês algum em que possas deixar o teu legado? Em alguém, Sim. eu acho que se eu posso ter deixado algum legado, Rui, acho que eu não sei. Acredito que eu não sei. Mas, bom, mas eu acredito que tem pessoas assim, igual eu falo do Gadei e o Darlan, e até o Gustavo, que foi pessoas que me marcaram e que eu marquei eles. São as pessoas que eu tenho certeza que eu pude colaborar de alguma maneira. Olha, o Gadeia é assim também humilde como tu e mais calado. Concordas ou não? Essa é a imagem que eu tenho. De humilde? Reservado, muito É humilde, calado. é de vergonha de falar. É isso. É de vergonha. Não é nem questão de ser reservado. Ele tem vergonha de falar. Ele acha que é só isso. Mas é uma Ele é filho pessoa que. único. Ele é Ele tem filho irmãos. único. Sim, não tem irmãos. Ele é uma pessoa que tem um coração que eu não sei dizer. O Darlan é igual, cara. O Gustavo, assim, então eu tenho os três, assim, nesse sentido, sabe? O Gustavo, De legado pessoal, não digo de jogo, mas de sim, pessoa, né? Eles, assim. muito bom. Então, agora numa pequena frase ou numa palavra, descreve as seguintes
nomes ou clubes, ou o que eu vou dizer. São Caetano, São Caetano, aprendizado. Jaraguá, que é Malvi, Me ensinaram a viver desse esporte. o Sibiriac, Me moldou como pessoa. Kairat, Amigos. Inter, Movistar. Esses apaixonante, amigos, encontrei irmãos. Difícil. Incontornável estes dois nomes que eu vou dizer. Falcão, Referência. Tipo, foi o cara que apresentou a minha maior alegria, que é a minha esposa. Foi ele que Ricardinho, brilhante como pessoa, como jogador, família, tudo, pais a base. e, por último, a Jacqueline. Essa é a minha força, meu gás. Esse é o meu amor. Não mereço tanto. Golo, qual é o golo que tu me puxa aqui à memória e fala? Qual é o golo que te marca? Seja pela beleza, seja pelo momento, seja pelo que sentiste, pelo que não sentiste. Pelo que eu senti, foi na a final da UEFA, pelo Cazaquistão. Foi pelo que eu senti. Não foi um gol bonito, não foi tão plástico, mas era porque eu queria ganhar aquilo. No Kairat ou no Inter? No Kairat, que foi a Então minha foi aqui primeira em UEFA. Lisboa. Foi a minha primeira UEFA, que foi o gol da final. Uhum. Isso, O gol. o segundo O gol. gol. Isso, Contra foi o o gol. Barcelona. Isso. 11 mil pessoas viram esse teu gol ao vivo. E qual é o melhor momento desta tua brilhante carreira até este momento? Ainda está para vir, certamente, mas... A melhor parte, Rui, são algumas, né? Eu digo mais pessoais. Ver o crescimento e o comportamento das minhas filhas. Porque eu estou sempre num lugar e outro, Rui. Eu estou sempre viajando para cá, para lá. Mas que a cabeça, às vezes, enquanto estás a viajar... E muda de país, e vai para cá, e vem para cá, e, sabe? Eu colocaria isso. Não colocaria nada de jogo. Boa. Melhor equipa ou grupo que tenha estado ou participado? O Inter. O teu 5, eu só quero 5, dos que jogaram contigo. E tu podes estar incluído. Eu coloco Thiago, goleiro. Coloco Falcão. André, de back. Ricardinho e Lenício. E os teus 5, dos que viste jogar ou ainda jogam? Dos que eu já vi jogar, 5 que eu já vi jogar, Franklin, goleiro. Foi incrível. Eu não ponho o Thiago Aquiles, o Thiago eu tenho os dois assim, né? Mas eu botaria o Luiz também, o Gustavo. Eu tenho os 4 como referência, Rui. Tu me quebra. Aí tu me mata, que eu tenho os 4 que eu gosto muito, cara. Da próxima metes outro? Tá, na próxima. Então eu colocaria agora o Franklin, então. Já viste a dificuldade de um treinador? Não, é complicado demais. Hoje eu entendo que é ser um treinador. É muito difícil. Isso muito difícil. Sem grande ciência. Só escolher. Não, é complicado. Eu coloco o Franklin também. Eu ponho o Franklin agora, mas não tirando os outros. É muito complicado, Rui. Franklin, vamos lá. Dos que estão jogando. Rato. Gadeia. Dos que pararam. Vou tentar tirar, tá? Dos que eu já coloquei. Ari. E eu colocaria o Schumacher. Brutal. Olha, antes de avançar aqui estamos quase no finalzinho, a Belém está aqui a dizer umas palavras para os aficionados. Se tens algo para lhes passar. Sim, tenho. Que, bueno, voy a hablar con él. Sí, habla. Bueno, Belén, de verdad les voy a echar de menos muchísimo. Ha sido, creo, si no la única o la mejor afición de donde he estado. Y
Creo que difícilmente tendré una afición tan buena, tan rica como vosotros. Yo no tengo palabras para decir para, para vosotros, pero les doy las gracias, tú como referencia de todos ellos, les doy las gracias por todo lo que has hecho, no para mí, pero como para todos nosotros. Pronto, acho que é isso, Rui. Ok. Olha, Eu não sou muito de falar, Rui, eu sou muito tranquilo. Eu não gosto de me emocionar, não. Tranquilo, Humberto. Estás à vontade. Mas é isso que também nos faz mostrar, enquanto pessoas, enquanto seres, que fomos moldados por os pais, pela vivência, pela infância, pela experiência também. És uma pessoa que gostas de... Que gosto de... Desculpa, Rui. O que é que gostas? És uma pessoa que gostas de... Eu gosto de estar em casa com a família. Gosto de estar em casa com a família. Não gostas de... Não gosto de mentiras. O momento mais importante que viveste no futsal? No futsal foi uma semifinal que eu estava em Jaraguá do Sul, que a gente ganhou da UX Cortiana. Gostarias ainda muito de ser campeão da UEFA. E de jogar pelo Brasil. E de jogar pelo Brasil, claro. No Mundial. Não, pelo Brasil isso é claro. O Brasil, olha, isso é um sonho já, mesmo depois que eu parar de jogar, ainda vou estar sonhando. Para ti, ser jogador de futsal é? A maior realização da minha vida. Está aqui o Bruninho Caldeira a dizer que bien, tio, hein? É o careca. Esse é show de bola. Ei, papai! Beijo grande. Olha, está aqui o Tiago Martins a perguntar: Humberto, pretende voltar a atuar no Brasil? Pretendo sim. Se o meu corpinho deixar, eu pretendo sim, gostaria. Mas como eu já falei antes, não quero estar enganando ninguém. Olha, não falámos aqui do Elisandro. Ele também faz parte da tua equipa. Também eu sou sortudo, Rui. Como eu te falei, eu tenho que fazer uma lista, pelo menos com 100, 200, cara. Porque... Eu nem sei. Eu já passei aqui conversa com muitos jogadores. Eu nem sei se há tanto talento assim que tenha estado e convivido na quadra com tanto soberbo jogador do nível que tu tiveste. Rússia, Cazaquistão, Espanha, mesmo, Brasil. É isso mesmo. Tu já vens do Brasil com uma caixa, com uma... É isso mesmo. Lá, meu Deus. Eu digo de treinadores, olha, tudo. Eu fui muito sortudo. Muito. Eu peguei Paulinho Cardoso. Paulinho Cardoso, Ferretti, cara. Nossa. O Fernando. Aí você vai para a Rússia, ali tem o Timur Oliveira, cara, que foi um treinador. O Barbosa. O Cacau, cara. O Alessio, cara. O Velasco agora. Eu tive muita sorte com treinadores também. Nem só como jogador. Tu soubeste escolher bem. Soubeste escolher bem. Muita sorte com eles, cara. E eles, eu não digo se eles tiveram sorte comigo, mas eu com eles, certeza. Eu acho que tiveste mesmo muita sorte, só que a sorte dá muito trabalho. Isso é verdade. É isso mesmo. Olha, mas vamos lá à pergunta. Por que te chamam de Finazzi? Ah, Rui, essa é a história desses caras aqui, cara. Eles não me dão sossego. O Finazzi era um jogador de futebol, que ele era do Corinthians. E ele tinha como se fosse uma sorte para fazer gol, cara. Eu não sei se é por isso que eles me chamam de Finazzi. E começou o Rato, o Elisandro, o Taf, o Gadê, só me chamar de Finazzi, Finagol. Porque teve uma fase aqui que eu estava fazendo gol, aí eles começaram. E também, eu vou falar do Elisandro aqui. Todo mundo chama o Elisandro de Imperador, né? Sim. Mas, na realidade, quem fazia parceria com o Finazzi no ataque era o Acosta, que é um cara que é mais parecido com ele, que é um uruguaio. Uhum. Sim. E ele não fala também. Aqui a gente chama ele de Acosta. Olha, ficámos a saber. Mas olha, eles dizem isso porque tu fazes gol de qualquer jeito, com qualquer pé, com qualquer parte do corpo. O que interessa é fazer gol. Portanto, interessa isso aí, Rui. É bem isso mesmo. Tens gol no teu nome. Olha, és corintiano?
Sou corintiano. Eu percebi isso na emoção com que disseste o Corinthians. Sou Muito, corintiano. muito bem. Então, para despedida, a última questão, antes de fazeres a tua mensagem, ainda está aqui algumas perguntas, se calhar ainda vou Sim, ó, recuperar. eu Espero. comecei no Suzano, tá, Rui? Era um time ali que a gente treinava uma vez, tal. Começar que digo assim, jogava, tinha um técnico ali, o Vanderlei, que também me ajudou bastante também, né? Bom, eu tive sorte, Rui, como te disse. Está aqui o Keylon Alves a dizer: Humberto, você gostou de jogar com o Rodrigo 14? Com o Rodrigo, eu Não é o nunca tive Capita? oportunidade. Sim, sim, eu acho que é ele mesmo. Eu nunca tive oportunidade nem o prazer de jogar junto, mas já joguei contra e a gente sabe né, a É potência bravo. que é esse É cara, né? brabo, como vocês falam. É brabo. O cara não é mole, né? Então tá, quem sabe, porque também perguntaram aqui se ainda pensas regressar e jogar no Brasil. Sim, penso, tenho isso em mente. Então vou deixar a minha pergunta antes de perguntar se me queres perguntar alguma situação ou fazer alguma questão. O palco também é teu. Portanto, Tá, se quiseres colocar alguma questão, coloca. tá bom. Bom, vou te fazer uma pergunta, Rui. Força. Na verdade, vou te fazer duas. O que Força. você acredita que o nosso esporte pode fazer para melhorar? E, e qual é o tamanho da tua paixão pelo nosso esporte? O tamanho é inqualificável porque eu não consigo medir. Creio que todos nós, mesmo assim, esse tamanho era pouco. Medidas imediatas que o nosso desporto precisa rapidamente não é aquela coisa de nos unirmos, não. Nós temos que ser racionais, temos é que ser organizados. Porque a organização leva a pessoas se unirem ou não com ideias. O que me parece, e farto de ter conversas e debater, o que me parece hoje em dia é que o futsal não tem pai. Quando eu digo não tem pai, muita gente fala numa casa onde todos falam, ninguém tem razão, costuma-se dizer. E, portanto, parece-me a mim que temos que ter um pai, temos que ter um responsável para nos representar junto das instituições, porque só assim é que nós podemos crescer. Enquanto as instituições não nos reconhecerem organizados, e têm razão para o pensar assim, porque enquanto não formos organizados, não podemos ter competições reconhecidas, não podemos fazer parte de comitês olímpicos. Portanto, há um longo caminho ainda a percorrer. É verdade que nos 30 anos, 33 anos, que eu reconheço que a modalidade começou a dar os primeiros passos, ainda há um longo percurso. Eu não sou ninguém e o futsal nunca vai precisar de Ruis, por mais que sejam. Ele vai precisar de sempre todos os Ruis que existam. E, portanto, eu acredito, tenho fé, e acredito porque a modalidade tem potencial, tem pés para andar, tem estrutura, tem pessoas, porque o futsal é praticado por pessoas muito, muito inteligentes. E todos nós contribuímos dando provas disso mesmo. E, portanto, eu não digo que a modalidade tenha que ser independente, não. Nós temos é que ser organizados. Com independência ou não, temos que estar por baixo de uma alçada, que é a FIFA, já todos percebemos isso. Não adianta estar a dizer que existe FIFUSA, que existe futebol salão, que existe futebol 5. Existe uma modalidade agora que é regida pela FIFA e pelas confederações e federações, que é futsal. E se todos acreditarmos que esse nosso futsal podemos chegar cada momento da nossa vida em que nos estamos a dedicar um pouco mais longe e todos fizermos e tivermos um esforço e de uma dedicação, vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Já fomos menos vistos, já somos mais vistos, mas ainda há um longo percurso a percorrer. Perfeito. A história não tem fim, o legado vai ser passado de uns para outros e era bom termos embaixadores, era bom que o Falcão está a fazer um trabalho.
eu acho que muito inteligente e que dará frutos, porque ele quer se queira, quer se não, ele é um embaixador desta modalidade. Não só pelo que fez, muitos outros foram soberbos jogadores, se calhar não tiveram oportunidade, mas se calhar também não se prepararam, se calhar também em determinadas alturas não tiveram todos os apoios, porque é legítimo dizer, ok, o Falcão tem apoio, mas o Falcão, ele trabalhou para ter apoio. Ele deu visibilidade a uma modalidade. Ele não quis abandonar o seu país. Ele pôs em cima dele os focos todos, a iluminação, as câmaras, a atenção, os mídias, os patrocínios. E o Falcão tem galardões, mérito próprio, dentro e fora da quadra. E isso é impagável. E, portanto, ele tem todo o meu apoio, tem todo o caminho para poder ser uma das pessoas responsáveis, e deve ser, não tem que ser imposta, não tem que se pôr em bicos pés, que eu acho que ele também não fará isso, porque ele é inteligente, é muito inteligente, ele tem as pessoas certas, se calhar, ao lado dele, e que eu gostava de ver esta modalidade de ter 1 milhão, 2 milhões. Porque ela é apaixonante, Rui, ela é apaixonante. É, e tem emoção, tem ela rapidez, ela tem é um para um. 40/20. Isso mesmo. Tem sangue, tem 1 para 1, tem ataque, defesa, tem periférico, tem lúdico. Tem tudo, Rui. Tem sorte, gol. tem azar, tem coisas. É tudo, tem tudo. Tem Então, tudo. e tu, Humberto, tens uma coisa muito boa, e eu vou por aí, que é, nós temos que potenciar aquilo que é bom e que é positivo. O que é negativo, nós temos que arranjar soluções e não estar a demonstrar e a destapar e a ficarmos débeis. Ela está para ser resolvida, Rui. Está para ser resolvida, porque não pode deixar de lado, mas ela não pode ser a prioridade do seu dia, nem a prioridade do seu avanço. Isso. Não. Ela está ali para ser resolvida. Vamos resolver, mas ela não é a prioridade. Não. Fantástico. Fantástico, porque tiveste coragem de colocar questões importantíssimas, e que penso que os dois tenhamos virtude. Eu vou dizer virtude. Com você hoje, Rui. Cresci muito com você, com a tua forma de falar. Sempre crescemos. Sempre aprendemos. Sempre ficamos mais fortes. Sempre ficamos com o espírito mais aberto. Sempre conseguimos sofrer com a dor, ou com uma má notícia, ou com uma coisa que nos aconteça. Porque estamos a falar de uma coisa de paixão, de uma coisa que nos faz bem, de uma coisa que gostamos, de uma coisa que amamos. Uma coisa e faríamos de graça. Como eu te disse, eu quero fazer de graça. Eu não vou... Se é para fazer, para receber, eu não quero. Humberto, eu podia dizer que já fiz tanto, mas acho que ia ser injusto com todos os outros que fazem também e que não se podem expor ou podem pôr ao mediatismo. Mas, porque eu disse, eu vou ajudar esta modalidade, e tudo tenho feito para ajudar a modalidade. E muitas ideias que bolei aconteceram. E fico tão grato, tão feliz por elas terem acontecido, eu fico tão realizado que podia dizer que já ganhei vários títulos da Liga dos Campeões. Eu joguei várias vezes já na seleção portuguesa. Que bom. Eu sei disso, Rui. Mesmo. E vou ver as perguntas que aqui estão, se ainda há aqui algumas perguntas, porque ainda estamos com tempo. Temos 36 segundos, não vou ter tempo para nada. Vou-te perguntar muito rápido. Tranquilo. Jogaste alguma vez debaixo do chuveiro, Humberto? Sim. Por felicidade ou por tristeza? Felicidade. Ótimo. Uma mensagem rápida para todos nós, tua. Não desistam, continuem batalhando, sonhando, criando a sua própria sorte. Se as coisas derem errado, acontece, faz parte da vida, não desanima. Para frente sempre, trabalhando, que as coisas sempre vão aparecer. Para quem está parado não acontece, mas